Capítulo 241. Capítulo 241. Fazendo esforço. Dentro do quarto N14, no 13º andar da Alim Magic Tower, Florencia estava usando um vestido azul claro hoje, cujo estilo era próximo ao de Tria ou alto. Nesse vestido, ela ficou ainda mais gostosa e charmosa, de uma forma um pouco mais madura. Neste momento, Florencia estava sentada em frente a Lucien, com a mão esquerda apoiando a cabeça, e seus longos cabelos loiros caindo suavemente sobre os ombros, ouvindo atentamente Lucien, que explicava seu propósito em vir. Então, seus olhos verdes olharam para Lucien quando ele terminou suas palavras, e ela sorriu. Evans, você acha que essa proposta pode ser aprovada na comissão de assuntos? Você sabe, uma proposta que pode aumentar o custo e reduzir o lucro deles. Sua atitude permaneceu ambígua com esta pergunta. Lucien não a conhecia bem, então tentou ser cuidadoso com sua resposta. Possivelmente, eu acho. Em primeiro lugar, o custo pode ser dividido e distribuído nos preços dos produtos finais e, em segundo lugar, tenho certeza de que muitos membros do comitê entendem de astrologia. Eles podem ver o futuro possível de nossas próximas gerações com seus próprios olhos se não fizermos nada agora. Em terceiro lugar, também é uma grande chance para nós mostrarmos nosso jeito amigável com elfos e druidas, o que é benéfico para o desenvolvimento do Congresso. Que eloquência! Florencia zombou um pouco de Lucien, depois ficou mais séria, mas qualquer aumento de preço certamente afetará o volume de vendas, que está diretamente relacionado a quanto dinheiro pode realmente entrar no bolso de muitos feiticeiros. Como um feiticeiro, Evans, você sabe que sempre precisamos de mais dinheiro para materiais, experimentos, ritos mágicos. Temo que poucos feiticeiros realmente se importem com o futuro a longo prazo tanto quanto você, especialmente quando é do seu próprio interesse. Depois de uma pequena pausa, Florencia continuou. Admito que a astrologia pode ajudar um pouco, mas há tantos feitiços que podem ser usados para os feiticeiros se protegerem, ou eles podem simplesmente ir para outras dimensões para sempre. Nem todo mundo pode ver interesse de longo prazo, e o que eles podem ver são apenas alguns metros bem na frente de seus pés. Sem dúvida, você é muito talentoso, Evans, mas ainda é muito ingênuo. Mesmo que o comitê decida ficar do seu lado, muitos feiticeiros encontrariam suas próprias maneiras de contornar isso de qualquer maneira, sem mencionar o fato de que irritar seus grandes apoiadores é a última coisa que esses membros do comitê querem fazer. Por um momento, Lucien não soube o que dizer. Florencia reorganizou os documentos na frente dela novamente e disse: Evans, sua ideia de usar o Elemental Suir para lidar com a poluição é ótima, mas minha pergunta é, novamente, você já considerou o custo? Encantar seu anel, elemento, com o feitiço, nos custou muito e só pode ser lançado algumas vezes por dia. Mesmo que a torre mágica de hidroeletricidade na fábrica alquímica pudesse fornecer energia suficiente para simplificar o feitiço para o quarto ou terceiro círculo, e mesmo que os elementos puros reciclados pudessem ser reutilizados, o custo ainda está lá. Assim, o preço, assim como o que mencionei antes, ainda é o maior problema. Lucien não tinha ideia de como refutar Florencia. Depois de um tempo, olhou para Florencia com sinceridade. Zha, Florencia, o custo não é tanto. Eu sei, mas para muitas pessoas ricas, eles preferem desperdiçar seu dinheiro do que investir o dinheiro no futuro. Florencia assentiu. Como esta proposta está relacionada à nossa cooperação com elfos e druidas, levarei sua proposta para a reunião do comitê, mas não quero que você tenha muita esperança com isso. Sua implicação era clara. A razão pela qual Florencia estava tendo essa conversa com Lucien era que Lucien era um jovem e talentoso feiticeiro da vontade dos elementos, e a razão pela qual ela estava disposta a trazer propostas para outros membros do comitê era a relação de cooperação entre o Congresso e os elfos e druidas. Por mais promissor que Lucien fosse, nesta fase, Florencia não gastaria muito tempo ou esforço para apoiar este jovem feiticeiro do segundo círculo e arcanista de nível 4. Eu realmente aprecio isso, Zha. Florencia. Lucien sabia que ele não era uma espécie de batata grande, portanto, sabia que o desfecho dessa conversa já não era ruim. Então, como um cavalheiro, Florencia sorriu. Você vai me convidar para jantar hoje à noite? Ah, sim, quero dizer, claro. Lucien assentiu. Na verdade, Lucien estava prestes a visitar Raventi mais tarde para ver se os membros da Hightower poderiam fazer algo por essa questão. Afinal, Hightower tinha uma relação bastante boa com a vontade dos elementos, porém, Lucien sabia que deveria obedecer à vontade de Florencia, agora mesmo. Vendo a expressão facial de Lucien, Florencia sorriu, com as mãos cobrindo a parte inferior do rosto. Não fique nervoso, Evans.
Eu só estava brincando. Meu marido, Oliver, estará de volta hoje à noite da outra dimensão, e vamos ter um bom jantar juntos. Florencia simplesmente gostava de fazer piadas de homens jovens e solteiros, mas era isso, pois ela realmente não queria dizer nada. Ouvindo de Lucien que Florencia iria apresentar a proposta, tanto Iristine quanto Arcelion ficaram um pouco aliviados. Ao mesmo tempo, eles também enviaram uma mensagem de volta à Floresta Stroop para obter mais apoio. Então, eles vieram para a Torre Mágica Real de Olm com Lucien, para visitar Raventi. Raventi, que estava vestindo um manto mágico cinza, bordado com misteriosos símbolos de elementos, disse a Lucien: Evans, para você, vou tentar falar com os membros, mas honestamente, não entendo por que você se importa com isso, muito sobre isso. As fábricas alquímicas de fato causam danos ao meio ambiente, mas não há diferença entre isso e os agricultores cortando florestas para plantar. Podemos fazer com que as fábricas fiquem o mais longe possível das cidades, para que os seres humanos não sejam tão afetados. Embora Raventi valorizasse Lucien muito mais do que Florencia, e ele conhecesse bem o talento de Lucien desde que Lucien apresentou a tabela periódica dos elementos, infelizmente, Raventi não sabia nada sobre ser ecologicamente correto. Lucien tentou explicar as consequências para Raventi e, no final, concluiu: Sr. Raventi, admito que não há nada com que se preocupar realmente para arquimagos e feiticeiros de alto escalão como você, mas por favor pense em nossos aprendizes e na sociedade humana como um todo. O que eles seriam capazes de fazer quando o meio ambiente ficasse realmente danificado? Bem, eu preciso falar com os astrólogos da Hightower agora mesmo. Se eles dizem que a poluição pode realmente ser tão ruim no futuro, estou do seu lado, Evans. Raventi ouviu Lucien e percebeu o significado dessa questão até certo ponto. No entanto, este era o mais longe que Raventi poderia ir nesta fase, afinal, ele era um feiticeiro de alto escalão e entendia o mundo de maneira muito diferente daqueles elfos e druidas. Raventi era o vice-presidente da vontade dos elementos, e ele poderia estar do lado deles. Lucien foi encorajado, assim como Iristine e Arcelion. Lucien, Iristine e Arcelion esperaram por Raventi por muito tempo, depois que ele saiu da sala de reuniões e usou a mensagem eletromagnética de Fernando para conversar com seus velhos amigos da Torre Alta. Quando Raventi voltou, ele parecia bastante sério. De acordo com os vários astrólogos de alto escalão, eles podiam ver gás amarelo esverdeado se espalhando por toda parte no ar, seres humanos e animais morrendo, florestas murchando, águas ficando pretas e fedorentas. Embora o que eles pudessem ver fosse vago e fosse apenas uma possibilidade de futuro, ainda deveríamos tentar o nosso melhor para evitá-lo. Vou persuadir os vários membros que conheço relativamente bem no comitê a apoiá-lo, Evans. Lucien sabia que teve sorte aqui, pois o que aqueles astrólogos viram foi definitivamente o pior cenário. Quando eles estavam prestes a deixar a Torre Mágica, Iristine disse a Lucien com sinceridade: Sr. Evans, muito obrigado pelo que você fez pela natureza. Sua persistência realmente nos impressionou e você é um verdadeiro cavalheiro. Bem, isso também é para mim. De jeito nenhum eu vou deixar essas coisas horríveis acontecerem, e especialmente quando eu faço parte disso. A pessoa que primeiro encontrou esses elementos alquímicos, Lucien respondeu. Neste momento, Lucien estava planejando fazer sua prática de meditação esta noite, afinal, atualizar sempre foi sua prioridade. Neste momento, Patrick, o príncipe de Olm, desceu as escadas, seguido por Arthur Doyle, que era como o servo pessoal do príncipe. Imaginando por que o príncipe vinha à Torre Mágica Real de Olm com tanta frequência, Lucien tirou o chapéu e curvou-se levemente. Boa noite, Alteza. Afinal, ele era o tio de Natasha. Percebendo que era Lucien, um sorriso gentil apareceu no rosto enrugado de Patrick. É você, Evans. Você está fazendo um grande progresso em ambos os níveis arcanos e mágicos. Parabéns. Por que você está aqui hoje? Lucien estava prestes a visitar Arthur amanhã, mas quando conheceu o príncipe e Arthur aqui, Lucien convidou diretamente o príncipe para uma sala de reuniões vago e disse-lhe o que ele estava tentando fazer. Então você quer que eu apresente a lei que todas as fábricas alquímicas devem se equipar com círculos mágicos de purificação? Franzindo a testa ligeiramente, Patrick perguntou. Depois de várias tosses, o príncipe continuou. Não posso controlar vocês feiticeiros, e uma proposta como essa não tem chance de passar no nobre parlamento. Esses nobres não vão concordar com uma decisão que vai sacrificar seus interesses por algo que eles nem se importam. Quanto à fábrica de Arthur, não se preocupe, Evans. Você não precisa abrir mão do lucro do próximo ano para isso.
Arthur vai cuidar disso. Lucien tinha acabado de sugerir que, em relação à fábrica em que ele estava envolvido, ele estava disposto a desistir de seu lucro do próximo ano para colocar círculos mágicos de purificação nela. Sim, Sr. Evans, eu tenho esse. O único detalhe é que colocar os círculos mágicos vai diminuir o lucro dos próximos anos, especialmente porque estamos na indústria agrícola, e o preço desses grãos nunca pode ser muito alto. Só quero que você saiba disso. Embora Arthur não queria concordar com isso, o príncipe já havia tomado a decisão. Decepcionado como estava Lucien, ele ainda disse com determinação: não estou desesperado por dinheiro agora, mas ainda espero que a All Mineral and Harvest possa durar muito e o lucro possa ser consistente. A última coisa que quero ver é que a empresa vai fechar em vários anos por todos os tipos de razões. Além disso, espero que os produtos alquímicos possam estar disponíveis para todos os agricultores, para que o preço não seja alto. Se eles ainda não tiverem dinheiro, podemos fornecer empréstimos sem juros e assim por diante. Isso definitivamente faria com que os agricultores se tornassem menos leais à igreja. Parecia que Arthur começou a pensar seriamente. Lucien continuou: Vossa Alteza, não há realmente outras maneiras de introduzir a lei? Patrick balançou a cabeça levemente. Aos olhos da maioria dos nobres, eu sou um príncipe que está sempre doente, e eles não me respeitam tanto. Mas, na verdade, tenho outra sugestão. Podemos transformar isso em algo encorajador oferecendo subsídios às fábricas que criaram círculos mágicos de limpeza em primeiro lugar quando forem construídos, e esse subsídio pode vir do lucro anual da minha participação na uma associação mineira. Ao ouvir isso, Lucien ficou totalmente sem palavras. Ele podia imaginar o quão grande seria a perda para Patrick. Honestamente falando, Lucien achava suspeito que Patrick, como príncipe, sempre fosse tão legal com ele. Afinal, mesmo sabendo que Lucien era um músico famoso e também que Lucien era um bom amigo de sua sobrinha, Lucien ainda não conseguia entender por que Patrick estava disposto a ir tão longe para ajudá-lo. Ele seria o futuro rei de Olm. No entanto, por outro lado, Lucien teve que admitir que essa era uma ótima ideia, e apenas um cérebro sofisticado e astuto poderia chegar a algo assim. Lucien poderia sugerir isso a Florencia, além de punir as fábricas que aceitassem o subsídio, mas se recusassem a seguir o regulamento. Depois de tomar a decisão, Lucien olhou para Patrick por trás, que ainda tossia quando saiu da sala de reuniões com muitas perguntas em mente. Lucien se perguntou por que o príncipe estava disposto a apoiar essa proposta a um custo tão alto. Seria porque ele também podia prever o possível futuro horrível? Na manhã de segunda-feira, Lucien, Iristine e Arcelion chegaram ao salão principal da Comissão de Assuntos no 12º andar. Segundo Florencia, ela iria apresentar a proposta de Lucien na reunião ordinária de hoje, e eles votariam para tomar a decisão. Assim que chegaram aqui, o Golem veio até eles. Sr. Evans, Azra, Florencia quer que você faça um discurso mais tarde como um convidado especial desta reunião, junto com nossos 2 convidados élficos. Capítulo 242. Capítulo 242. Lucien, o amigo da natureza. Lucien ficou surpreso com o arranjo. Ele não se preparou para um discurso e duvidou que o conteúdo fosse eficaz. Lucien havia planejado preparar um discurso e convencer os membros da comissão, porém, como Florencia não mencionou nada relacionado ao discurso, Lucien achou que não precisava fazer nada. Ele ficou preguiçoso e simplesmente se esqueceu disso. Iristine e Arcelion pareciam animados, enquanto diziam: certifique-se de explicar completamente o equilíbrio da teoria da natureza. A teoria é o que nós druidas acreditamos e você precisa convencer esses feiticeiros disso. Devido à excitação, os 2 elfos não sentiram a pressão, e suas palavras fizeram a cabeça de Lucien doer. Ele precisava fazer um discurso conciso, mas forte, pois princípios longos não seriam eficazes. O que deveria dizer? Não consigo construir nenhum conteúdo convincente em tão pouco tempo, pensou Lucien. Lucien decidiu ajudar a lidar com a poluição porque sabia que era bom para o ambiente em que vivia e era apenas uma ação razoável. Ele não conseguiu convencer os membros com um discurso emocionado, pois simplesmente não conseguia se relacionar com a situação. Era impossível para ele chorar pela poluição. Bem, deixe-me verificar se alguma coisa ajuda na biblioteca de espíritos. Liderados pelo Golem Adaminita, Lucien, Iristine e Arcelion chegaram à porta lateral do comitê de assuntos. Sentaram-se no sofá macio e comprido e esperaram ser chamados. Marca tique. Na extremidade oposta do corredor, havia um relógio emitindo ruídos mecânicos monótonos. Iristine ficou nervosa depois que a empolgação esfriou e olhou para Lucien. Senhor Evans, o que devo dizer?
Não era nada parecido com o ritual da árvore realizado por ela no Palácio Real, pois ela não poderia simplesmente completar a missão seguindo o procedimento. Além disso, desta vez, ela teve que enfrentar os feiticeiros do mal em vez de seus amigos elfos. Por que você se empolgou tão cedo? Lucien pensou, sem palavras por um tempo. Ele olhou para Iristine com uma expressão gentil no rosto. Fale sobre as consequências de não lidar com as poluições e a possível vingança da natureza. É nisso que você é bom, não é? Então, as consequências da poluição e a vingança da natureza. Iristine continuou repetindo essas palavras enquanto tentava se acalmar. Arcelion não estava nervoso como Iristine, pois havia sediado muitos eventos importantes no Palácio Real e se comunicado com os convidados como representante da Câmara Real. Ao contrário de sua irmã, ele tinha muito mais experiência em dar discursos. A porta lateral se abriu quando Iristine ainda tentava construir seu discurso. Uma garota com o distintivo de um arcanista de nível 4 e feiticeiro do quinto círculo saiu da sala. A garota tinha cerca de 20 anos e parecia enérgica, mas todos sabiam que ela era mais velha do que isso. Honrados convidados, quem será o primeiro a fazer o discurso? Ela falou em um tom nítido com uma voz baixa, parecia que ela não queria incomodar os membros do comitê lá dentro. Arcelion olhou para a irmã e se levantou. Eu serei o primeiro, senhorita. Ele sabia que Iristine ainda não estava preparada. Você pode me chamar de Rachel, Sua Alteza. A jovem assentiu levemente e sorriu. Lucien ouviu o nome e levantou a cabeça inconscientemente. Era uma garota de aparência comum com cabelos louros e um par de olhos louros. A garota deu a Lucien uma sensação energética e positiva, fazendo-o sentir que já haviam se conhecido antes. Rachel era um gênio em astrologia, força e ilusão, e era membro da Torre, assim como Larry, Timothy e Ulisses. Ela tinha cerca de 28 ou 29 anos e, embora sua progressão fosse semelhante à de Felipe no passado, o necromante era muito mais rápido agora. Rachel notou a visão de Lucien e respondeu com um sorriso. Ela então levou Arcelion para o corredor e fechou a porta lateral. Cerca de 5 minutos depois, Rachel abriu a porta e Arcelion saiu do corredor. Irmão, como foi seu discurso? Iristine estava preocupada. Arcelion balançou a cabeça com uma expressão séria no rosto. Eles ouviram meu discurso, mas me mandaram antes de dizer qualquer coisa. A atmosfera ficou pesada. Os membros do comitê tiveram uma discussão antes de pedirem a Rachel que convidasse Iristine para entrar. Iristine arrumou seu simples manto verde de druida. Ele foi projetado para escalar, e ela estava tentando parecer calma e confiável. Mais uma vez, 5 minutos depois, Iristine voltou com um olhar deprimido em seu lindo rosto. Parecia que ela estava prestes a chorar, e ela olhou para Arcelion. A primeira coisa que eu disse foi falar sobre as consequências da poluição e a vingança da natureza. Foi o mesmo que o Sr. Lucien acabou de me dizer. Você repetiu essa frase muitas vezes. O que aconteceu depois? Arcelion tentou distrair a irmã. Iristine mordeu os lábios e continuou. Zarta. Florencia me acalmou com um sorriso e eu finalmente disse o que queria dizer. Eles não falaram nada, mas ouvi pessoas discutindo ao sair do salão. Parece que alguém não gostou da ideia. Lucien tentou confortar os dois elfos enquanto lia as informações da biblioteca de espíritos. Vocês tentaram o seu melhor. Eu me pergunto qual será o resultado. Iristine olhou para a porta lateral fechada, um pouco preocupada. Se falharmos, nosso relacionamento com o Congresso de Magia ficará pior. No entanto, Sr. Evans, você sempre será nosso amigo, não importa o que aconteça. O tempo voou no ambiente silencioso. A porta lateral finalmente se abriu novamente depois de um tempo. Rachel sorriu para Lucien e falou em tom apaixonado. Evans, sua vez. Lucien estava vestindo uma camisa branca com um smoking preto e um par de óculos com aros dourados nos olhos. Era uma roupa formal. Ele assentiu e sorriu depois de ouvir as palavras de Rachel. Ele arrumou a gola e o punho antes de segui-la até a porta. Atrás da porta lateral havia um caminho estreito e silencioso. Havia um sorriso educado no rosto de Rachel, mas ela não disse nada enquanto conduzia o caminho. Lucien virou em uma esquina depois de cerca de 10 passos para dentro e viu os membros do comitê que estavam sentados ao redor de uma grande mesa. Alguns deles estavam vestindo mantos mágicos e os outros estavam vestindo diferentes tipos de trajes formais. Havia várias cadeiras vazias e havia menos pessoas aqui do que Lucien esperava. Os membros da comissão de assuntos, excluindo pessoas como Florencia, tinham muitas coisas para cuidar fora da comissão, assim como aconteceu com Rogério alguns anos atrás. Essa era a razão pela qual geralmente havia apenas metade dos membros em Alim. No entanto, havia apenas 19 membros do comitê lá hoje.
Para que a regra fosse aprovada, apenas 2/3 dos membros do comitê precisavam concordar com ela. Rachel levou Lucien para uma cadeira em frente a todos os membros do comitê, e ele viu o sorriso gentil no rosto de Florencia. Ela levantou a mão direita e acenou levemente para pedir a Lucien que não ficasse nervoso. Lucien limpou a garganta e abriu a boca lentamente. Senhoras e senhores, bom dia. Acho que a maioria dos membros do comitê aqui tem seus próprios herdeiros, parentes e amigos, certo? O ar que respiram, a água que bebem e os recursos que adquirem do mar, das florestas e das montanhas são a razão pela qual ainda estão vivos. Lucien começou seu discurso de uma maneira diferente e ajudou os membros do comitê a forçar. Rogerio estava olhando para ele com uma expressão estranha no rosto. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Se acelerarmos o desenvolvimento destruindo a natureza, seus entes queridos irão. Lucien descreveu a pior situação possível, conforme a profecia contada pelos astrólogos. Lucien fez o possível para não rir e concluiu com uma expressão vazia no rosto. Sem dúvida, precisamos conseguir o que queremos ao desenvolver, porém, durante o processo não podemos destruir o que vai depender a vida de nossos herdeiros. Acho que nosso desenvolvimento deve ser sustentável e precisamos desenvolver a magia e coletar recursos, mas não podemos destruir o meio ambiente que ajudará nossos herdeiros a sobreviver. O desenvolvimento nunca vai parar se a natureza não for danificada a ponto de não poder mais se recuperar sozinha. Lucien copiou a ideia de um livro relacionado à política. Desenvolvimento sustentável. Bom conceito. Evans, você pode sair agora. Diremos o resultado após a votação, disse Florencia com um sorriso caloroso no rosto. Lucien curvou-se ligeiramente e seguiu Rachel para fora da sala de reuniões. Quando eu me tornarei aquele que pode ficar no salão e discutir as coisas relacionadas ao Congresso de Magia? Eu não quero apenas esperar do lado de fora e ouvir o resultado. Uma pequena chama apareceu na mente de Lucien, fora da sala de reuniões. Senhor Evans, como foi seu discurso? Iristine questionou curiosa e nervosamente. Lucien repetiu o que disse na frente dos membros e falou em tom gentil. Não sei se meu discurso é bom o suficiente para convencer os membros, e teremos que esperar o resultado. Lucien, Iristine e Arcelion esperavam silenciosamente no longo sofá do lado de fora da porta. O barulho do relógio estava deixando-os nervosos. Parecia que o tempo estava mais lento do que o normal na atmosfera pesada. Meia hora depois, a porta lateral se abriu lentamente quando Arcelion estava prestes a se levantar e sair. Florencia saiu do corredor, vestindo uma saia roxa com um distintivo arcano de 6 estrelas e um distintivo mágico do 8º círculo no peito. Príncipe Arcelion, Princesa Iristine e Evans. Saiu o resultado. Houve 10 votos contra a proposta e 7 votos a favor da proposta no primeiro turno, então a proposta foi rejeitada. No entanto, discutimos como deveríamos modificar a proposta e, no segundo turno, houve 16 votos favoráveis à nova proposta e 3 votos contrários. A nova proposta foi aprovada. A regra não é tão rígida quanto você pensava. Haverá uma punição leve para a fábrica de alquimia que violar a regra de eliminação de poluição. Para incentivá-los a seguir a regra, decidimos fornecer subsídios e benefícios na reciclagem dos elementos separados. Florencia olhou para os 2 elfos com uma expressão séria no rosto. A razão pela qual eles aprovaram esta nova proposta foi melhorar a aliança do Congresso com os elfos e druidas. Os feiticeiros sabiam que se o Congresso fosse derrotado, eles não viveriam uma vida feliz no futuro. Os feiticeiros que estavam escondidos do outro lado do Estreito da Tempestade e sobreviveram na perigosa Cordilheira Negra eram exemplos perfeitos. Arcelion e Iristine foram torturados pela esperança e perda de esperança várias vezes. Eles ficaram satisfeitos com o resultado, pelo menos, pois essa era uma regra clara que trazia benefícios. Eles colocam os dedos indicadores direitos em suas testas. Era como os elfos mostravam seu respeito. Podemos ver a sinceridade do Congresso de Magia. Esperamos que a regra seja mais rígida à medida que o número de fábricas de alquimia aumenta e os feiticeiros mudam seus pensamentos sobre o meio ambiente. Além disso, relataremos a situação aos anciãos e ao Palácio Real imediatamente. Florencia observou os 2 elfos entrarem no corredor e começarem a enviar mensagens. Ela sorriu para Lucien e disse: O que, Lucien? Decepcionado? Bem, meu objetivo está um pouco cumprido. Lucien estava de fato um pouco desapontado. Florencia colocou as mãos nas costas e olhou para Lucien com um par de olhos verdes. Você não é forte o suficiente e suas palavras não são levadas a sério pelo comitê. Se você conseguir fazer com que a maioria dos feiticeiros o respeite e tenha o poder que fará qualquer um temer, tudo o que você disser será passado. Jovem, é isso que torna um homem maduro atraente, e você ainda tem um longo caminho a percorrer.
Meu marido, Oliver, é um homem assim. Embora ele seja um playboy, eu ainda o amo no fundo do meu coração. Jovem, espero que você possa se tornar um homem assim no futuro, e haverá uma garota que o ama no fundo do coração. Florencia acenou com a mão e virou-se para a sala de reuniões para sediar a próxima discussão. Lucien estalou a língua quando a porta lateral se fechou. Grande arcanista, definitivamente, há um longo caminho a percorrer. Iristine e Arcelion voltaram enquanto ele pensava nisso. Senhor Evans, obrigado pelo que fez por nós. Embora o resultado não tenha sido o que esperávamos, ainda assim foi um sucesso. Sua ajuda foi a razão pela qual tivemos sucesso. É difícil encontrar um feiticeiro que tenha visão e ame a natureza como você. Vou pedir o título de amigo da natureza para você depois que voltar ao Palácio Real. É o símbolo da amizade para os elfos. Arcelion abriu a boca primeiro. Iristine sorriu e disse: Sr. Evans, não se preocupe, tenho certeza que a regra pode ser melhorada. Sabemos o quanto você fez por nós. Estou feliz por ter um amigo como você. Eu quero te dar a bênção do elfo. Ela pegou um pedaço de folha que parecia normal, mas estava infundido com a energia da natureza. Lucien não recusou a oferta, pois era o principal material para uma importante poção. A poção se chamava Voo e era a melhor poção de apoio que poderia ajudá-lo a avançar para o nível médio. O requisito material era uma folha que caísse de uma árvore élfica e a folha deveria ser abençoada por um elfo, e era por isso que o material era tão raro. Usando a poção ao avançar, ele seria capaz de criar um modelo de feitiço para o feitiço voador em seu corpo, e seu poder espiritual seria 50 maior do que um feiticeiro normal do terceiro círculo. Era algo que ele não esperava. Obrigada. Lucien agarrou a folha e percebeu que havia outra bênção em seu corpo, da garota fantasma chamada Marie. A bênção estava com ele há muito tempo, mas nada aconteceu. Ele decidiu encontrar alguns livros mágicos relacionados às almas, espectros, maldições e bênçãos depois de avançar para o terceiro círculo. Vou escrever a música de piano chamada Tempestade e dar de presente para Natasha como presente de aniversário depois que eu voltar hoje. Preciso me concentrar em melhorar minhas habilidades de feitiçaria e tentar avançar para o terceiro círculo dentro de meio ano. Minhas palavras não serão levadas a sério se eu for fraco. Lucien pensou calmamente. Capítulo 243. Capítulo 243. Voando. A espaçosa sala de estar estava agora cheia de uma melodia alegre. Anik, Lyria, Sprint e todos os aprendizes que lá estudavam dançavam com a música, tentando imaginar como aqueles nobres dançavam naquelas festas chiques. Ao mesmo tempo, os aprendizes também espiavam o Sr. Evans. A parte superior do corpo do Sr. Evans estava muito relaxada, e seus dedos se moviam com rapidez e flexibilidade. Seu perfil era encantador, pois era muito dedicado ao seu jogo, com um grande sorriso no canto dos lábios. A cena inteira parecia uma imagem elegante. Terminando de tocar, Lucien se levantou da cadeira do piano e disse a todos os aprendizes: Senhoras e senhores, feliz ano novo. Senhor Evans, feliz ano novo. Os aprendizes disseram juntos alegremente. Suas vozes eram bem diferentes, algumas eram baixas, algumas eram roucas e algumas eram claras. Entre esses adolescentes, alguns estavam passando por seu período de mudança de voz, o que deixou Lucien um pouco emocionado. Afinal, mais um ano se foi e todos os seus alunos estavam crescendo e mudando. Hoje é o primeiro dia de 818. Lucien pegou seu copo da mesa. Desejo que cada um de vocês possa progredir ainda mais em seu estudo este ano. Os aprendizes também ergueram seus copos. Gostaria que você se tornasse um feiticeiro de nível médio este ano, Sr. Evans. Durante o período do Ano Novo, todos os amigos de Lucien voltaram para suas próprias cidades para ver suas famílias, então ele convidou todos os aprendizes do outro lado do estreito para se reunirem. No ano passado, por causa do ensino de Lucien, Anik, Lyria, Eide, Sprint e Katrina haviam se mudado para a classe de aprendiz sênior, e Shelly também se tornou aprendiz. O jantar foi agradável, e depois disso os aprendizes começaram a se despedir e dirigir-se aos quartos de hóspedes. Porque eles estavam muito animados para a noite inteira, eles estavam se sentindo bastante cansados agora. Shelly foi a última a sair do salão. Quando ela estava subindo, ela se virou e disse a Lucien um pouco timidamente: Sr. Evans, eu só quero dizer, quando você tocava piano, você realmente parecia o talentoso músico de alto, que escreveu For Sylvia, que sempre me lembra Jacques. Tenho certeza de que ele ainda está lutando pelo nosso futuro e me sinto muito encorajado. Obrigado, Sr. Evans. Obrigado por tocar. Isso é muito romântico. Lucien sorriu e assentiu. Depois que os criados entraram, Lucien voltou para seu escritório no andar de cima.
Sentado em sua poltrona, ele acendeu a luz da mesa e abriu a carta que estava sobre a mesa. A carta foi enviada de alto há meio ano, mas só chegou hoje. Minha síndrome de ardor de sangue se foi agora, e meu poder está se tornando cada vez mais estável. Eu sinto falta da minha espada. Eu sinto falta do céu azul. Eu sinto falta dessas lutas, saudades dessa música maravilhosa. Você deve ter chegado em Alim. Eu me pergunto se a cidade no céu ainda parece a mesma. A comida em Olm é monótona como eu te disse? Na minha opinião, a comida de Olm é a pior. Toda vez que eu pensava no fato de que você tem que comer peixe grelhado e batatas fritas todos os dias, eu sentia que era ruim e engraçado ao mesmo tempo. Quando eu era jovem, minha mãe sempre me contava histórias sobre arcanos e magia, e esse é um mundo fabuloso cheio de mistérios. Espero que você possa esquecer toda a dor e sofrimento que teve antes e realmente goste de explorar esse mundo totalmente novo. E estou confiante de que você, meu amigo, pode se tornar um feiticeiro de nível médio em alguns anos. A propósito, Lucien, você já conheceu meu tio Patrick? Eu me pergunto como ele está agora. Ele nunca mencionou sobre seu estado de saúde em suas cartas, o que me deixa bastante preocupado. Seu amigo, John, despertou sua bênção e se tornou um cavaleiro. O que me surpreende um pouco é que sua bênção é a eliminação. Felizmente, ele não serve à igreja e, portanto, não se juntará à ronda noturna, ou seria outra piada horrível do destino, como o que aconteceu com Sylvia e eu. No entanto, mesmo assim, acredito que você nunca vai ceder ao destino, meu amigo, e vai derrubar o chamado destino e pisar nele. Para mim e para a Sylvia. Foi um erro, mas não quero reclamar e não vou. Porque isso foi erro meu e de Sylvia, e devemos ser responsáveis por isso. De qualquer forma, vamos falar sobre algumas coisas agradáveis. Seu tio, Joel, ainda gosta muito de brincar nas ruas, e sua tia, Alisa, acabou de perder o emprego na associação têxtil porque ninguém ousava deixar a mãe de um cavaleiro lavar roupas para eles. Neste momento, Alisa está administrando principalmente a mansão de John e também a sua. Quanto a Ivan, ele está aprendendo a ler e escrever agora, e ele também está recebendo treinamento de cavaleiro depois de Lord Ven. Helena deixou seu emprego na associação de músicos para se concentrar em tocar violino. O Sr. Victor e a Felicia voltaram da viagem e gostaram muito da sua sonata ao luar. Neste momento, Felicia está preparando seu próprio show, e estou muito feliz por ela. Senhor, Rini nunca mais apareceu depois do festival de música. Não tenho certeza do que aconteceu em Alto naquela época. Lucien, por favor, não esqueça o que eu disse antes, a vida é mais do que apenas mágica. Temos música, gastronomia, brigas, amigos, e também romance. Eu sei que você é um cavalheiro, Lucien, e sei que ainda está esperando pela garota dos seus sonhos. Seja corajoso ao encontrá-la, persegui-la, conquiste-a, não seja tímido. Se você precisar de mais estratégias, sinta-se à vontade para me escrever e perguntar. No final, feliz aniversário, meu amigo. Natasha. 30 de junho de 817. Lucien estava sorrindo enquanto lia a carta. As palavras na carta com certeza não eram extravagantes, mas confortaram muito Lucien, como se ele estivesse sentado bem na frente de um velho amigo e ele se sentisse muito tranquilo. Embora não se vissem há muito tempo, Lucien ainda se sentia próximo de Natasha. Mas falando sério, Lucien pensou consigo mesmo, ainda com o sorriso no rosto, que se realmente fosse pedir as sugestões de Natasha para perseguir uma garota, com certeza perderia a chance porque a comunicação deles levaria um ano inteiro. Sentindo-se em paz e revigorado depois de ler a carta, Lucien se levantou de sua cadeira e foi para sua sala de meditação. Depois de fechar a porta e sentar em uma cadeira especial, Lucien tirou um frasco de poção verde de sua bolsa de armazenamento. A poção verde parecia limpa e saborosa. Esta era a poção chamada Voar, e era feita da folha caída de uma árvore élfica e outros ingredientes preciosos, que custaram a Lucien mais de 70 pontos arcanos. Juntamente com todo o dinheiro que ele gastou em experimentos e poções mágicas, Lucien tinha apenas 61 pontos arcanos agora. Ele tinha que dizer que aprender magia basicamente significava queimar dinheiro. Sentindo-se bastante pacífico, Lucien lentamente colocou a poção em sua boca. As poções tinham um sabor fresco e doce, muito melhor do que muitas outras poções que Lucien tomou antes. Lucien de repente sentiu que sua alma estava muito leve e facilmente entrou em seu ambiente de meditação. Desta vez, seu mundo de meditação estava claro como cristal, como a água límpida de um lago parado. A poção foi lentamente absorvida pela alma de Lucien, e seu poder espiritual disparou. Então, um modelo mágico complicado apareceu. Era o feitiço, Voar. O modelo foi construído com linhas distorcidas e curvaturas curvas.
Um feiticeiro que tinha zero entendimento em arcanos ou que não era bom em matemática precisava desenhar manualmente um modelo mágico real baseado neste modelo semi-transparente da poção, que exigia alto nível de poder espiritual. No entanto, Lucien, como arcanista, não precisava se preocupar com isso. Ele já havia calculado e analisado o modelo e, assim, ele poderia usar seu poder espiritual com mais sabedoria, referindo-se ao poder de sua estrela hospedeira do destino e as partículas elementares ao seu redor para construir o modelo do feitiço. Uma vez que Lucien pudesse analisar feitiços do terceiro círculo usando seu próprio conhecimento arcano e se tornar um feiticeiro de nível médio, o que significava que seu conhecimento tinha uma base matemática sólida, ele poderia escolher seu próprio interesse de estudo em arcanos. Lucien agora estava cercado por aqueles complicados símbolos matemáticos e fórmulas, e ele manteve o foco e prestou toda a sua atenção para terminar a construção do modelo. Assim que o modelo ficou completo, uma luz ofuscante de repente explodiu do modelo e ele começou a absorver o poder espiritual como um louco. A alma de Lucien estava envolvida nisso também. O poder espiritual de Lucien foi suficiente para nutrir o modelo, então ele calmamente impediu que o poder espiritual extra da poção mágica se aproximasse dele, enquanto ao mesmo tempo deixava a luz deslumbrante mudar sua alma. Sentindo uma leve coceira e dormência, a alma de Lucien estava quase substancializada por causa do poder, e parecia mais clara e pura. Todos os modelos mágicos que ele construiu em sua alma antes encolheram para um pequeno tamanho de cristal e agora estavam girando em torno de um modelo mágico maior, o voador, como se o estivessem adorando. Era o símbolo de uma atualização bem-sucedida para o terceiro círculo. No entanto, Lucien não parou, mas continuou a construir modelos mágicos para a Elemental Order e a Great Fireball de Lucien. O último era um feitiço de ataque baseado no estudo da nitroglicerina, e era tão poderoso quanto a magia do quarto círculo, Chain Explosion, aprimorada por Timothy. A única falha da grande bola de fogo de Lucien era que ela não era estável o suficiente, e às vezes uma bola de fogo poderia explodir antes de chegar ao seu destino, e assim feitiços de modelagem extras eram necessários para ajudar no lançamento. Depois de muito tempo, a janela da sala de meditação se abriu de repente, através da qual Lucien voou para fora da janela e voou no ar. O céu estrelado acima de Alin agora parecia perto o suficiente para ser tocado, e o vento noturno refrescou Lucien. Quando ele olhou para a cidade abaixo dele, seu peito se encheu com o prazer da liberdade. Era assim que era voar. Capítulo 244 Capítulo 244 Tarefa simples. No sistema mágico antigo, voar pertencia à escola de astrologia, mas no sistema mágico contemporâneo, pertencia às escolas de força e astrologia, porque o princípio do feitiço era usar a gravidade das estrelas para neutralizar a do solo. Lucien fechou os olhos e desfrutou do vento noturno quando estava voando livre no céu, e sentiu que estava totalmente liberado de todas as restrições. A única coisa era que seu voo era bem lento, e ele também precisava prestar atenção nas estrelas para calcular suas direções e ângulo de voo. Para evitar alguns problemas, Lucien sabia que precisava de um círculo mágico auxiliar para ajudá-lo com o cálculo, e antes de aprender a voar, avançado, sexto círculo, ele nunca poderia voar tão rápido quanto um trem mágico a vapor, mas talvez pudesse usar hidromecânica ou aerodinâmica para melhorá-lo um pouco. Quando Lucien ainda estava se entregando à maravilhosa experiência de seu primeiro voo, ele ouviu uma voz masculina baixa. Congresso. Então, pena ou prisão. Lucien de repente abriu os olhos e viu o jovem feiticeiro na frente dele que estava vestindo uma túnica de magia negra e um distintivo de chamas, que revelou sua identidade como um feiticeiro de batalha. O jovem feiticeiro de cabelos pretos parecia bastante sério, e pelas insígnias na frente de seu peito, Lucien sabia que ele era um feiticeiro do quarto círculo e trabalhava para o departamento de punição do Congresso. No entanto, o jovem feiticeiro também estava usando um distintivo de penas brancas, o que significava que ele tinha permissão especial para voar, mas Lucien não. Lucien percebeu que estava tão excitado que esqueceu o fato de que voar era proibido em Alin. Ele esfregou a testa um pouco envergonhado e perguntou: Quanto é a penalidade? Antes que o jovem feiticeiro respondesse, Lucien pensou no fato de que agora ele só tinha 61 pontos restantes, então ele rapidamente mudou sua pergunta. Quero dizer, vendo que Lucien estava sendo bastante cooperativo, o jovem feiticeiro parecia menos sério agora. Estamos na área rural de Alin agora, então, felizmente, a punição não é tão severa quanto a que você receberia se voasse acima do centro da cidade, e também, esta é sua primeira vez, senhor, então a pena é de 30 pontos, e se você preferir ir para a cadeia, você ficará lá por um mês. Um mês?
Tudo bem, eu escolho a penalidade. Embora Lucien não quisesse perder o dinheiro, ele também não queria ficar na prisão por um mês inteiro. Lucien decidiu considerar isso como uma celebração especial de atualização para si mesmo, a fim de se sentir melhor. Tudo bem, o jovem feiticeiro assinou um bilhete e deu a Lucien. Basta trazer isso para o departamento de punição e pagar por isso. Então ele sorriu um pouco quando viu o lindo anel na mão direita de Lucien. Sr. Evans, parabéns, você é um mago de nível médio agora. Você é outro feiticeiro que se tornou um mago do terceiro círculo antes dos 22 anos. Acredito que seu ímpeto ainda vai durar antes de você passar para os escalões seniores. Na verdade, este corpo não tinha nem 20 anos, mas se falando sobre a idade real de Lucien, a idade que ele tinha antes de vir para este mundo, eram 25. Lucien deu um sorriso educado e disse: obrigado, você é o primeiro que me deu parabéns. Posso saber o seu nome? O jovem feiticeiro de batalha respondeu com humor. Claro, não tenho medo de sua vingança, Sr. Evans. Sou Jurisian, do Departamento de Punição e do Departamento de Feiticeiros de Batalha. Meu colega ouviu do Lindsay e descobriu que você era um arcanista de nível 4, então estou aqui para lidar com você, senhor. Espere, você é Jurisiano? O talentoso arcanista da escola de eletromagnética? Lucien ficou bastante surpreso. Lazar, Rock e os outros amigos de Lucien continuaram infundindo muitas informações em seu cérebro sobre os jovens gênios do Congresso, então Lucien reconheceu o nome imediatamente. Jurisian, um arcanista de nível 4, já esteve muito perto de ganhar a medalha da Lua de Prata por causa da descoberta do sensor fotoelétrico, mas ao mesmo tempo, ele estava muito entusiasmado com lutas e duelos, então ele se inscreveu no Departamento de Punição e no Departamento de Feiticeiros de Batalha em seu próprio. Jurisian sorriu e disse: eu não vou me chamar de gênio bem na sua frente, Sr. Evans. Na mente da maioria dos jovens feiticeiros, temos apenas 2 gênios. Um é o Sr. Felipe, que ganhou o prêmio Olmcrow numa vez e o prêmio Imortal Throne 2 vezes, e o outro gênio é você, Sr. Evans. Devo dizer que vocês dois redefiniram a palavra gênio, porque agora ninguém se atreve a se chamar de gênio se não ganhou a mais alta honra em seus campos. Então, Rachel, Arthur, Samantha, Larry e muitos outros feiticeiros, inclusive eu, são como pessoas comuns. Com certeza, Jurisian foi muito inteligente com suas palavras. Ele mostrou seu respeito a Lucien de forma indireta. Depois de conversar um pouco, Jurisian ativou a Lean Magic Circle e desapareceu no ar, deixando Lucien olhando para o bilhete em sua mão sozinho. Lucien estava feliz por poder ter um subsídio de 60 pontos todos os meses a partir de agora, e seu custo de vida e experimento poderia basicamente ser coberto. No entanto, seu orçamento estava definitivamente mais apertado do que antes. Pensando nisso, Lucien começou a se sentir um pouco arrependido com sua ideia de criar círculos mágicos de limpeza para a fábrica, ou ele ganharia muito mais do que estava ganhando agora. Colocando o bilhete no bolso, Lucien começou a descer lentamente para o pouso. Ao mesmo tempo, ele olhou para a escuridão no oeste. Ele desejou que pudesse encontrar uma chance de voltar a alto para ver todos os seus amigos lá. Quando Lucien estava prestes a pousar no parapeito da janela de sua vila, uma janela ao lado dele se abriu. Era Lyria e Heidi. As duas meninas acordaram e não conseguiram adormecer de tanta saudade, então abriram a janela para olhar o céu estrelado. Senhor Evans, eles foram surpreendidos. Vocês dois não conseguem dormir? Lucien sorriu. Que tal fazer outro conjunto de exercícios arcanos? As duas meninas de repente sentiram um grande perigo e deram um passo para trás juntas. Não, obrigada, Sr. Evans. Estamos bem aqui. Só queremos fechar a janela. Feliz ano novo e desejo que você se torne um mago de nível médio este ano. Então eles fecharam a janela bem na frente de Lucien. 2 segundos depois, a janela se abriu novamente. As duas garotas estavam agora olhando para Lucien que estava flutuando no ar, e elas pareciam chocadas. Senhor Evans, você já atualizou? Nós dormimos o ano inteiro. Nas últimas 2 semanas, Lucien construiu outra magia do terceiro círculo, a estrela de Maskeline, em sua alma. Depois de certificar-se de que seu novo poder já estava estável, Lucien agora estava indo para a Lean Magic Tower para atualizar seu distintivo mágico. Até agora, Lucien havia construído 27 feitiços de primeiro círculo, 17 segundo círculo e 3 feitiços de terceiro círculo em sua alma, e isso era 20% mais do que a quantidade que um novo feiticeiro de terceiro círculo poderia ter em média. Além disso, a melhor coisa era que todos os feitiços do terceiro círculo de Lucien, exceto voar, eram todos seus feitiços exclusivos.
No departamento administrativo do feiticeiro, o olhar surpreso de Eric não era mais novidade para Lucien. Ele estendeu a mão e disse: "Parabéns, Evans, você é realmente um gênio. Mesmo que você tenha usado a poção mágica, você ainda tem uma base matemática muito sólida. Na maioria dos casos, em breve alguns feiticeiros ou arquimagos de alto escalão vão querer que você se torne seu aluno. Obrigado, Sr. Eric." Lucien apertou a mão de Eric e entregou seu distintivo mágico para ele, exceto elemento e astrologia. "Eu ainda sou muito novo em outros campos." Eric deu uma olhada no distintivo mágico de Lucien e o lembrou. "Agora você pode escolher um lustre mágico permanente nele. O que você quer? Posso escolher outras coisas além de um aficionado por magia?" Tendo o anel Element, Lucien realmente não precisava de um buff de magia de nível médio em seu distintivo, então ele pediu alternativas diretamente. Não era a primeira vez que Eric se deparava com essa pergunta, então ele perguntou: "O que você quer?" "Não pode superar um buff de magia de nível médio. Eu quero um feitiço de escultura, Sr. Eric, para aumentar a duração efetiva de um feitiço." Lucien precisava disso para a grande bola de fogo de Lucien. Embora ele tivesse que gastar o dobro da quantidade de poder espiritual para lançar o feitiço e o feitiço de escultura, isso poderia estabilizar os efeitos de sua própria bola de fogo. O Congresso estava desenvolvendo vários tipos de feitiços de aprimoramento, incluindo lançamento silencioso, lançamento rápido, lançamento aprimorado, todos os tipos de feitiços de escultura e assim por diante. Arcanistas ou feiticeiros precisavam atender ao requisito de nível para obter esses feitiços trocando, e eles não eram baratos, com certeza. O feitiço de escultura que Lucien estava pedindo era o mais barato. "É mais ou menos o mesmo valor." Eric acenou com a cabeça, "mas ainda assim, você pode precisar pagar 10 a 50 pontos extras." Sem problemas. Embora Lucien tenha dito isso, seu coração estava sangrando. Ele acabou de pagar sua penalidade, e agora ele só tinha 31 pontos. E esses 31 pontos eram do que restava depois que ele vendeu sua adaga de aço Grind antes. Se ele ainda precisasse de mais dinheiro depois, Lucien precisava vender sua adaga de astenia então. Eric juntou o distintivo de Lucien com uma nota na gaiola mágica e então puxou a campainha. A luz prateada explodiu e os itens na gaiola desapareceram. 10 minutos depois, a campainha começou a tocar. O distintivo foi devolvido, junto com um grosso rolo de pergaminho. Eric entregou o distintivo para Lucien e franziu a testa um pouco. "Evans, você acabou de pagar 30 pontos pelo feitiço de escultura, e você também tem uma tarefa obrigatória." Lucien era um mago de nível médio agora. Receber uma tarefa obrigatória do Congresso era normal, e por acaso era o início do novo ano. No entanto, Lucien ainda estava um pouco surpreso por ter conseguido sua tarefa tão cedo. Ele assumiu o distintivo e o rolo de pergaminho escrito com o feitiço esculpir e começou a sentir as informações da tarefa contidas no distintivo mágico. Demon Cleansing, simples. No Monte Capas, Olm, um feiticeiro do terceiro círculo tentou convocar demônios de baixo escalão, mas falhou. O feiticeiro morreu com isso e os demônios ocuparam seu castelo. Você precisa eliminar os demônios junto com outros feiticeiros que também receberam a tarefa. Recompensa: 50 pontos arcanos. Capítulo 245. Capítulo 245. Sr. Evans. Lucien colocou seu distintivo mágico atualizado e, embora o trem a vapor mágico tenha introduzido recentemente uma nova rota de Alim para Capas, ele não embarcou para concluir sua tarefa, mas contratou um ônibus e se dirigiu para a torre mágica do Vontade dos Elementos. A tarefa foi dada a Lucien de uma forma que ele considerava suspeita, pois chegou logo após Lucien ser atualizado. Ele queria que alguns arcanistas de nível sênior de seu próprio grupo verificassem primeiro para ter certeza de que tudo estava bem lá. Em um escritório da Torre Mágica da Vontade dos Elementos, Gaston ouviu a descrição da tarefa de Lucien calmamente com os dedos cruzados. Seus olhos amarelos escuros pareciam um pouco desconfiados e Gaston disse seriamente: "Isso não parece uma tarefa perigosa. Com seu anel, mesmo que você não consiga cumprir a tarefa, proteger-se e escapar não deve ser um problema. Mas para sua segurança, ainda preciso perguntar a Florencia, talvez ela saiba de outra coisa." Deixando Lucien esperando por ele no escritório, Gaston entrou em outra sala e conversou com Florencia pela mensagem eletromagnética de Fernando. Lucien aproveitou a oportunidade e começou a pensar cuidadosamente se tinha alguns inimigos em potencial no Congresso que poderiam querê-lo morto.
A questão sobre a teoria da força vital tinha acabado agora, e foi Felipe quem chamou mais a atenção, e no que diz respeito à colocação dos círculos mágicos de limpeza, Lucien não achava que alguém iria querer matá-lo por causa disso, principalmente porque no final era apenas uma opção para essas fábricas. Lucien se perguntou se ele poderia chegar à conclusão de que ninguém estava tentando usar a tarefa para matá-lo. Depois de um tempo, Gaston voltou. Gaston sentou-se primeiro com elegância e depois disse a Lucien, sorrindo: "Conversei com Florencia. Ela disse que era uma coisa de emergência, e deveria ser seguro. Mas porque valorizamos muito você, Evans, e você se tornou um feiticeiro de nível médio em um ano, posso lhe emprestar um item mágico." Gaston tirou um belo monóculo com uma fina corrente de prata e o entregou a Lucien. Este monóculo ficou encantado com a mensagem eletromagnética de Fernando permanentemente. "Se algo der errado, entre em contato comigo imediatamente. Esta é a minha frequência e código exclusivos." Como ele estava dizendo, ele escreveu todas as informações para Lucien em um pedaço de papel. Obviamente, Lord of Storm, ao inventar esse feitiço, já havia levado em consideração a confidencialidade. Lucien deixou sua marca de poder espiritual no monóculo seguindo as instruções de Gaston, e depois o colocou. Os óculos de aro dourado que ele usava antes foram colocados em seu bolso direito, e havia um relógio de bolso no esquerdo. Quando Lucien pegou sua cartola e estava prestes a sair, Gaston se levantou e sorriu. "Evans, parabéns por subir para o terceiro círculo, que é um limiar muito importante para muitos feiticeiros. O fato de você ter feito isso significa que você ultrapassou 70% dos feiticeiros e, a partir de agora, a vontade dos elementos lhe dará 40 pontos arcanos todos os meses como seu subsídio. Muito obrigado, Sr. Gaston." Ao ouvir isso, Lucien sorriu sinceramente. Perto da entrada do Monte Capas, cidade de Fraser. A cidade era muito remota. Era preciso primeiro pegar um trem de 6 horas de Alin até o centro da cidade de Capas, depois passar meio-dia em um ônibus de longa distância para chegar a uma cidade chamada Tening, e depois seguir pela estrada da montanha por mais 2 horas para chegar lá. É claro que os feiticeiros que podiam voar não precisavam se preocupar com isso. Havia muitas árvores e animais selvagens nas montanhas. A maioria dos moradores aqui na pequena cidade trabalhava como caçadores ou madeireiros. Vários castelos de feiticeiros aqui controlavam parte dos veios minerais, e porque alguns feiticeiros, muitos aprendizes de magia e também mineiros viviam lá, esta cidade remota era realmente bastante animada em vez de ser muito isolada como se imagina. Muitos aventureiros e mercenários vieram até aqui em busca de pedras preciosas, minérios, plantas ou fortunas secretas. A taverna mais popular de Fraser chamava-se Gold Cup. Muitos aventureiros e mercenários estavam lá agora, bebendo e conversando. Eles estavam acostumados a farrear todas as noites antes de entrar nas montanhas, pois não tinham ideia se ainda teriam a chance de ver o nascer do sol do dia seguinte quando entrassem lá. No forte cheiro de álcool, alguns aventureiros conversavam em voz baixa. "Você ouviu que o feiticeiro do terceiro círculo no castelo Bertrand foi morto pelos demônios convocados por ele mesmo?" Um anão de longa barba loira perguntou ao cara que acabou de conhecer nesta taverna. O cara, que era de meia idade e tinha uma cicatriz assustadora no rosto, assentiu sério. Os 2 aprendizes que conseguiram escapar disseram que aquele castelo era um inferno. As pessoas foram queimadas até a morte, corroídas por ácido forte, despedaçadas por garras afiadas, cortadas ao meio. Havia sangue e tripas por toda parte. Como o homem estava dizendo, ele apontou cuidadosamente para os 2 aprendizes que estavam além de bêbados no canto da taverna. Um era do sexo masculino e outro do sexo feminino. Embora estivessem bêbados, ainda pareciam muito aterrorizados, como se estivessem presos no pesadelo. "Você quer ir lá para ver se podemos encontrar algo lá?" perguntou o anão ganancioso. "Talvez contorne esses demônios e consiga alguns tesouros lá." Esse cara era um feiticeiro de nível médio, então pense em quão rico ele poderia ser. Outra mulher de meia idade olhou para o anão com desprezo. "Você está louco? Aqueles demônios mataram um feiticeiro do terceiro círculo. Você só quer morrer tanto assim?" "Concordo. E o Congresso definitivamente enviou alguns feiticeiros aqui para lidar com isso. Não me diga que você quer tirar esses tesouros daquelas pessoas malucas. Seu poder da poção mágica não é nada na frente deles", disse o homem de rosto de cicatriz. Nesse momento, a porta da taverna se abriu e entrou um jovem feiticeiro de batalha vestindo um manto de magia negra. Ele primeiro olhou para as pessoas na taverna com seus olhos azuis e ameaçadores.
Sentindo sua aura opressiva, ninguém na taverna ousou olhar para ele diretamente. Então, ele caminhou até os dois aprendizes no canto que ainda estavam bebendo, embora já estivessem mais do que bêbados. O feiticeiro de batalha pegou seus copos de madeira e os jogou no chão, e o licor dourado estava por toda parte. Os dois aprendizes lentamente olharam para o feiticeiro, confusos. Eu sou Charlie. Estou aqui para resolver o problema no Castelo Bertrand. Vocês dois respondem minhas perguntas com cuidado, disse o jovem seriamente. Seus anos de experiência na luta lhe deram esse tipo de maneira opressiva. Os dois aprendizes pareciam um pouco mais sóbrios agora e começaram a tremer. A aprendiz de cabelo cor de vinho respondeu com voz trêmula. Sr. Charlie, sou Susan e este é Scott. Nós éramos aprendizes do Sr. Bertrand. Naquela noite, o Sr. Bertrand tentou convocar aquelas coisas em seu quarto. Nesse momento, uma senhora negra de cabelos curtos entrou na taverna. Ela estava vestindo uma elegante túnica mágica roxa, e seus olhos amarelo-acastanhados eram frios e afiados. Depois de olhar ao redor, ela caminhou diretamente para Charlie e se apresentou. Oi, eu sou Sandra, nível médio. Eu também estou com a tarefa. Eu sou Charlie, nível médio. Charlie assentiu. Nem Charlie nem Sandra queriam revelar seu nível específico na frente de tantas pessoas, e ambos estavam usando seus distintivos por baixo de suas vestes. O anão de barba dourada se virou e deu uma olhada rápida para eles, então murmurou para a mulher de meia-idade e para o homem de rosto de cicatriz. Claro, o Congresso já enviou pessoas aqui, menos do quarto círculo. Apenas um deles poderia destruir todo o castelo, até mesmo a cidade inteira. Essas aventuras raramente viram feiticeiros de verdade, para não mencionar os de nível médio, então eles eram curiosos e olhavam para aqueles feiticeiros com medo e reverência. Eu te disse. O homem com o rosto de cicatriz parecia um pouco intimidado. Charlie e Sandra, do outro lado, estavam ouvindo os aprendizes com atenção, e eles não se importavam como aqueles aventureiros estavam comentando sobre eles, porque eles eram muito poderosos e confiantes para se incomodarem com coisas assim. Esse tipo de atitude impressionou ainda mais os aventureiros. Ouvi dizer que temos mais um feiticeiro para esta tarefa? Depois de ouvir os aprendizes, Sandra perguntou a Charlie. Isso mesmo. Charlie assentiu, ele ainda não está aqui. Vamos esperar por ele um pouco mais. Podemos estar mais seguros com o poder de mais uma pessoa, e acho que ele deveria ser de nível médio, não deveria? Com certeza, respondeu Sandra simplesmente. Eles estão esperando por alguém? A mulher de meia-idade olhou para a porta da taverna. Vamos. Eles não precisam. O anão murmurou, eles são pelo menos do quarto círculo. É sempre bom ser cauteloso. Quando o homem de rosto de cicatriz estava dizendo isso, a porta da taverna foi aberta novamente. Inconscientemente, todas as pessoas na taverna se viraram e olharam para a pessoa que acabou de entrar. Era um homem jovem e bonito, que vestia um casaco preto trespassado, uma cartola preta e um belo monóculo, o que o fazia parecer gentil e elegante. Todos aqueles aventureiros na taverna se perguntavam por que um jovem nobre iria até lá. Charlie e Sandra olharam para ele com cautela, pois não tinham certeza se ele era o feiticeiro que esperavam. Afinal, o homem parecia jovem demais para ser de nível médio. Neste momento, Charlie e Sandra notaram o anel de gema roxa na mão direita do jovem. O anel era muito original e lindo. Eles reconheceram o jovem imediatamente. O homem foi o mais jovem vencedor do prêmio Olm Crown, um membro honorário da Olm Royal Magic Academy, o gênio que conseguiu subir para o nível médio em um ano. Observando o jovem caminhando até eles elegantemente com um sorriso no rosto, Charlie e Sandra de repente se levantaram juntos e o cumprimentaram respeitosamente. Prazer em conhecê-lo, Sr. Evans. A atitude dele surpreendeu a todos os presentes. Capítulo 246. Capítulo 246. Castelo Bertrand. Na taverna, Taça de Ouro. Lucien puxou uma cadeira para si e se sentou. Então ele acenou para eles, sorrindo, e disse: prazer em conhecer vocês dois também. Como você quer que eu te chame? Como ele estava perguntando, Lucien mostrou a ele seu anel de prêmio Olm Crown propositalmente, mas de uma maneira casual para fazê-los entender quem era o líder desse grupo, para que ele pudesse estar em um lugar mais seguro mais tarde no castelo. Charlie, feiticeiro de batalha, nível médio. Escalão médio, Sandra. Tanto Charlie quanto Sandra se apresentaram brevemente de forma respeitosa a Lucien. Embora eles estivessem confiantes em seu próprio poder, eles sabiam que Lucien já havia matado um feiticeiro de alto escalão com Felipe antes, então eles entendiam a diferença de poder entre o jovem na frente deles e eles mesmos. Além disso, de acordo com a tradição do Congresso, quando dois feiticeiros fossem do mesmo grau, aquele com nível arcano mais alto seria mais respeitado.
Como um arcanista de nível 4 e vencedor do prêmio Holmcrown, Lucien, é claro, tinha um status mais alto do que a maioria dos feiticeiros de nível médio. No entanto, apesar do fato de Charlie e Sandra terem naturalmente considerado Lucien como seu líder de equipe, experientes em combate como eram, eles ainda estavam esperando para ver se Lucien poderia provar que ele era capaz de ser um líder, ou eles simplesmente não seguiriam e ouvi-lo cegamente. Lucien assentiu, e então ele se virou e começou a falar com os aprendizes. Eu sou Lucien Evans, e eu preciso de um guia para o castelo. Quem é voluntário? Antes que os aprendizes respondessem, Lucien disse a Charlie e Sandra: diga-me as informações detalhadas sobre o castelo quando estivermos a caminho. Não podemos perder muito tempo aqui, ou mais demônios seriam convocados pelo círculo mágico na sala de convocação. Charlie e Sandra assentiram levemente. Eles gostaram do estilo decisivo de Lucien. Os dois aprendizes, que ainda estavam muito assustados, obviamente não gostaram nem um pouco do plano de Lucien. Sr. Evans, podemos lhe contar tudo. Você realmente não precisa de um guia. O rosto de Susan estava pálido e seus dentes batiam um contra o outro. Ela não conseguia parar de pensar no sangue, nas tripas, nos pedaços de membros e no fogo. Eles a estavam deixando louca. Scott não conseguia nem falar uma única palavra. Lucien balançou a cabeça e disse a eles de maneira gentil: vocês dois devem saber que não há mágica sob o nono círculo que possa ler completamente sua memória, e isso significa que muito possivelmente estaremos perdendo algumas informações importantes, incluindo o layout do castelo. Então, precisamos de um guia para nos ajudar e, por favor, confie que somos capazes de protegê-lo. Lucien usou algumas habilidades de hipnose quando estava falando. Sua voz gentil confortou os aprendizes, e Susan começou a se perguntar se Lucien era um feiticeiro de alto escalão com base na atitude respeitosa dos outros dois feiticeiros em relação a ele, e talvez no futuro ele pudesse oferecer a ela alguma ajuda no congresso. Vivendo em uma cidade remota, nem Susan nem Scott sabiam que Lucien era o mais jovem vencedor do prêmio Holmcrown, e embora ela não esperasse se tornar aluna de Lucien, como uma aprendiz que perdeu seu professor feiticeiro, ela precisava dessa ajuda. Tomando coragem, Susan assentiu. Sr. Evans, eu posso ser seu guia, mas por favor, certifique-se de que estarei seguro. Enquanto falava, Susan deu uma rápida olhada em Scott, que ainda estava tremendo um pouco no canto. Susan tinha um pouco de alegria em sua mente quando ela finalmente superou Scott desta vez. Scott era mais talentoso no estudo dos arcanos, e seu poder espiritual era mais abundante, mas seu maior problema era sua timidez. Susan estava sentindo inveja de Scott há mais de um ano, e agora ela estava orgulhosa de si mesma. Muito bem. Sua coragem me impressionou. Lucien assentiu, e a coragem é muito importante para um feiticeiro de sucesso. Este não é um momento de paz, e sempre precisamos lutar. Então, Lucien se levantou e tirou seu relógio de bolso. Agora são 5 da tarde. Espero que possamos terminar a tarefa antes que escureça. Se não conseguirmos chegar a tempo, provavelmente deveríamos sair do castelo, pois alguns dos demônios ficariam muito mais fortes à noite. Sim, Sr. Evans. Charlie e Sandra também se levantaram. Depois que saíram da taverna, aqueles aventureiros finalmente se sentiram à vontade e começaram a conversar animadamente. O jovem é realmente um feiticeiro de nível sênior, exclamou o anão. Por que aqueles dois feiticeiros de nível médio estavam sendo tão respeitosos com ele? Mas ele é muito jovem. A maioria das aventuras nunca tinha visto um verdadeiro feiticeiro de alto escalão. A maioria dos feiticeiros de alto escalão eram nobres importantes ou viviam em Alim, ou estavam explorando a Cordilheira das Montanhas Sombrias e outras dimensões. Mesmo que esses aventureiros encontrassem um em Rentato, eles não os reconheceriam como tal. O homem com a cara de cicatriz riu. Vamos lá. Talvez ele só pareça jovem, e talvez tenha algumas centenas de anos. Mais velho que sua tataravó. No vento frio, Lucien, Charlie e Sandra voavam em direção ao castelo chamado Bertrand. Olhando de cima, a floresta abaixo estava coberta com uma espessa camada de neve, salpicada com algumas manchas verdes daqueles pinheiros perenes. É sobre isso. Sandra, que estava carregando Susan voando usando um feitiço chamado Coil, acabou de contar a Lucien todas as informações que eles conseguiram. Vendo Susan sendo beliscada com frio, Sandra lançou o elemento de resistência em Susan. O elemento de Endurance era uma magia antiga, embora não funcionasse bem para se defender contra ataques mágicos, era bastante útil em ambientes extremamente frios ou quentes.
Feitiços da escola da termodinâmica, como resistência ao frio e resistência ao calor, podem fazer com que a pessoa se sinta exposta ao clima agradável da primavera, mesmo em um ambiente extremo, variando de 10 a 60 a 70 graus negativos. Lucien ajustou seu monóculo um pouco e disse: Susan e Scott estavam em pânico naquele momento, e eles só notaram alguns tipos de demônios de baixo escalão. Portanto, nunca devemos baixar a guarda. Sou um feiticeiro do terceiro círculo, especializado em elementos e astrologia, e tenho alguns bons itens mágicos. E vocês dois? Feiticeiro de batalha do quarto círculo, especializado em elemento, campo de força, termodinâmica e transformação. E eu tenho alguns itens mágicos decentes também, respondeu Charlie, olhando para o castelo localizado ao lado da montanha não muito longe deles. Sandra também notou o castelo na frente e respondeu brevemente. Quarto círculo, eletromagnético, luz, escuridão, campo de força e invocação. Excelente. Você pode lidar com os círculos mágicos de invocação mais tarde. Lucien assentiu. Uma camada de chama branca dourada cobriu seu longo casaco e logo formou um escudo redondo como uma casca de ovo. Sabendo que eles estavam perto do destino agora, Lucien ativou diretamente o poderoso escudo de fogo encantado dentro de seu anel, elemento. O escudo podia durar 10 minutos antes de ser quebrado. Charlie e Sandra também lançam seus próprios feitiços defensivos mais poderosos. O manto mágico de Charlie começou a brilhar com a luz em movimento, consistindo de inúmeros símbolos mágicos transparentes. Esta foi uma mágica exclusiva criada pelo Congresso chamada Douglas Absorbing Wall, a partir da combinação de Minor Globe of Invulnerability e Protection from Energy. A pele e as roupas de Sandra rapidamente ficaram cinza como uma estátua. 5 bolas de luz mágicas coloridas estavam agora envolvendo a cabeça de Susan e a dela. Eram a magia do quarto círculo Stoneskin e as Power Magic Spheres de Palmeira. Lucien também lançou Mechanized Mind em si mesmo para se certificar de que ele estava absolutamente de cabeça fria. Castelo Bertrand era um castelo negro construído em torno de um pináculo central principal. O céu começou a ficar um pouco escuro, e o castelo parecia um monstro aterrorizante esperando por sua presa. O portão do castelo se abriu, e o forte cheiro de sangue de dentro do castelo era avassalador. O portão era como a boca enorme de um monstro. Capítulo 247. Capítulo 247. O Salão do Aprendiz. Vendo o portão escancarado, Lucien, Charlie e Sandra ficaram um pouco aliviados, pois isso significava que o círculo mágico do próprio castelo não havia sido ativado. Ou o núcleo do castelo foi danificado quando a convocação falhou, ou os demônios de baixo escalão simplesmente não tinham ideia de como controlar o círculo mágico. De qualquer forma, era uma boa notícia para eles, já que um castelo de feiticeiro com um círculo mágico protetor ativado poderia ser 1 ou 2 níveis ainda mais poderoso que o próprio dono. Este castelo, projetado e construído por um feiticeiro do terceiro círculo, poderia ter o poder de um feiticeiro do quarto ou quinto círculo, e se o círculo mágico do castelo tivesse sido ativado, isso custaria muito tempo para Lucien, Charlie e Sandra quebrarem, a fim disso. No entanto, por mais cauteloso que Lucien fosse, ele não correu diretamente para lá, mas parou no ar, olhando para o castelo de cima. Seu olho esquerdo, coberto pelo pedaço de monóculo, começou a usar luzes infravermelhas para verificar todo o lugar através da escuridão do portão aberto. Lucien podia ver aglomerados de luz vermelha lá, vindo direto do inferno. Aqueles demônios que foram criados com chamas e enxofre tinham muito mais quantidade de infravermelho saindo de seus corpos, e isso não poderia ser escondido pelas paredes grossas do castelo. Charlie e Sandra também usaram seus próprios feitiços para escanear todo o castelo. Depois de sua breve discussão, Lucien tinha um mapa rudimentar em sua mente do layout do castelo e o alcance da atividade daqueles demônios lá. Depois de vasculhar a descrição de Susan, eles rapidamente elaboraram um plano. Lucien disse a Charlie e Susan com calma: temos que destruir os círculos mágicos na sala de invocação primeiro para evitar que mais demônios saiam, e depois varremos o resto deles lá embaixo. Então eu diria que entrar no castelo pelo portão e chegar ao segundo andar é o melhor caminho. Concordou. Os outros 2 feiticeiros assentiram. Neste momento, relâmpagos começaram a se acumular na mão de Sandra e uma longa lança elétrica tomou forma. Ela a jogou diretamente em direção a um poço de energia mágica no jardim e a lança atingiu perfeitamente o alvo. Algo na energia mágica causou levemente uma pequena explosão, mas o barulho não foi muito alto. O poço, juntamente com mais poços em diferentes lugares do castelo, reunia a energia que absorvia do sol e da maré para fornecer aos círculos mágicos defensivos do castelo. Eles precisavam explodir mais poços para evitar que os círculos fossem ativados depois de entrar no castelo.
O Poço Negro estava agora coberto com inúmeros símbolos mágicos, como se estivesse resistindo ao poder da lança elétrica. Quando Sandra estava prestes a invocar outra lança elétrica, ela viu Lucien estendendo a mão direita e uma bola de fogo do tamanho de uma cabeça apareceu acima de sua palma. Ela instantaneamente sentiu o poder contido na bola de fogo. Lucien empurrou a mão direita para frente e a bola de fogo voou diretamente em direção ao poço de energia. Assim que a bola de fogo a atingiu, toda a energia explodiu, da qual subiu uma pequena nuvem de cogumelo e fumaça densa. Quando a fumaça se dispersou, Sandra viu que todo o poço havia sumido. Ela abriu um pouco a boca, mas não conseguiu dizer nada. Ela sabia que a escola do elemento tinha os feitiços explosivos mais poderosos, no entanto, o que o Sr. Evans acabou de lançar era simplesmente muito impressionante, quase como o feitiço do quinto círculo, Great Flame Explosion. Ela se perguntou se era a vontade dos elementos ou a magia exclusiva do Sr. Evans, já que Sandra e Charlie sabiam claramente que Lucien não usava nenhum item mágico para isso porque eles estavam bem ao lado dele, um feiticeiro do terceiro círculo. Depois de ver isso, eles confiaram no poder mágico de Lucien com certeza. Antes que os demônios se reúnam por causa do barulho, vamos entrar lá agora mesmo, disse Lucien em alta velocidade. A grande bola de fogo de Lucien, um feitiço de terceiro círculo, era uma magia de ataque que combinava o poder da explosão, que era a maior, e um poder de queima. Além disso, o buff mágico do anel de Lucien, Element, aumentou o poder do feitiço em mais 30 a 40%, e o feitiço parecia quase um quinto círculo. Lucien teria sido capaz de lançar o feitiço mais de 20 vezes consecutivas, no entanto, já que ele também precisava usar o feitiço de escultura para assistência, o número foi reduzido para 7 a 8 vezes. Felizmente, o anel, elemento, aumentou a velocidade de recuperação do poder espiritual de Lucien para aproximadamente a de um feiticeiro do quinto círculo. A menos que ele continuasse lançando feitiços sem qualquer intervalo, ele não precisava se preocupar com o fato de poder ficar sem seu poder espiritual em uma batalha que durasse menos de 30 minutos. O anel, Element, era definitivamente um item mágico fabuloso, especialmente para o nível de Lucien. Lucien, Charlie, Sandra e Suzanne desembarcaram no jardim do castelo em frente ao portão de ferro. Eles lançaram velocidade e resistência nela para garantir que ela pudesse segui-los. Assim que eles desembarcaram, eles formaram uma formação de batalha padrão. Charlie e Sandra estavam na frente, e Lucien estava atrás. Suzanne estava bem na frente de Lucien, atrás de Sandra. Havia manchas de sangue no chão do jardim. Eles podiam ouvir o mal rugindo do castelo. Obviamente, os demônios notaram sua chegada. Passando pelo jardim em alta velocidade, Charlie explodiu diretamente o portão de ferro com uma bola de fogo, e eles correram para o castelo. No salão principal, corpos humanos incompletos estavam por toda parte, e em seus rostos rasgados, o grande medo ainda estava lá. Membros, tripas e sangue cobriam o chão, e o cheiro de sangue era tão forte que quase vomitaram. Certificando-se de que estavam indo na direção certa, eles começaram a correr para as escadas, pisando naquelas tripas e pedaços de corpos humanos. Todo o lugar estava cheio de fumaça leve. Quando Suzanne viu a escada preta, ficou um pouco encorajada. No entanto, assim que eles estavam prestes a se aproximar da escada, algum tipo de zumbido entrou em seus ouvidos. Dos corredores ao redor do salão, grupos de enormes vespas vinham atrás deles, e cada uma das vespas era 2 vezes maior que um ser humano. Além de enormes, cada uma dessas vespas na verdade tinha um rosto humano feminino com pupilas brancas na cabeça. Os rostos femininos pareciam horríveis, como se estivessem com muita dor. No topo, havia tentáculos curtos, e a parte do queixo estava distorcida em uma boca de artrópode. Na parte inferior do corpo daquelas vespas, havia um ferrão preto brilhante. Vendo os rostos femininos, Suzanne começou a gritar, como se estivesse em um pesadelo, enquanto os 3 feiticeiros de nível médio permaneceram muito calmos. Eles eram demônios chamados Tigerornetes. Lucien, Charlie e Sandra sabiam com certeza que eles eram apenas de baixo escalão porque não tinham faixas amarelas, laranja ou vermelhas em seus corpos. Um poderoso raio apareceu do nada e atingiu uma das vespas demoníacas que tentavam agarrar Suzanne, quando um pouco de sua secreção negra e tóxica já estava produzida na ponta da picada. A vespa demoníaca caiu diretamente no chão como um grande pedaço de coque de carbono. O relâmpago em seu corpo se estendeu para outras vespas próximas e as paralisou. As vespas afetadas estavam agora se contorcendo no chão, enquanto aquelas vespas que estavam relativamente longe delas estavam jogando cachos de fogo em direção a elas como loucas.
Neste momento, o vento frio foi convocado e flocos de neve começaram a voar no salão. Logo, pedras de granizo do tamanho de punhos tomaram forma no vento frio e esmagaram ferozmente muitas vespas. Ice Storm, um feitiço do quarto círculo, de Charlie. A maioria dos demônios era imune a chamas e toxinas comuns, mas eram mais vulneráveis a ácido, gelo e neve. Por mais experientes que Charlie e Sandra fossem, eles sabiam o que fazer. Lucien também lançou o Acida Hold Masqueline. Muitas flechas verdes claras penetraram ferozmente nas vespas demoníacas. Após toda essa rodada de lançamentos, as mais de 20 vespas demoníacas foram todas mortas. 2 anos atrás, Lucien nunca esperava que um dia ele tivesse tanto poder. Por um segundo, a cena lembrou Lucien de quão assustado ele estava quando foi enviado para os esgotos naquele momento e, mais tarde, quando precisou matar o Barão Laurent. Os corpos das vespas logo desapareceram, o que significava que não eram entidades, mas projeções. Lucien ficou um pouco desapontado, pois pretendia coletar alguns materiais deles, e também se sentiu um pouco desconfiado. No entanto, ele não poderia pensar muito nisso agora, pois eles ainda precisavam avançar e manter a formação. Logo chegaram ao segundo andar. Eles estavam agora em um salão espaçoso, que estava cheio de estantes e mesas com papel e penas sobre elas. Algumas mesas estavam no chão, e aqueles livros no chão estavam encharcados de sangue. Algumas mesas no canto permaneceram lá como sempre, como se nada tivesse acontecido. Um aprendiz foi morto em seu próprio assento, e os demônios o cortaram. Suas entranhas ainda estavam penduradas lá. Este é o salão do aprendiz. Costumávamos estudar aqui, Susan disse brevemente com sua voz trêmula. A sala de convocação fica no final do corredor, depois do corredor. Embora Lucien quisesse copiar todos os livros aqui, ele entendeu que certamente não era o momento certo. Os 4 caminharam cuidadosamente entre as estantes para chegar ao corredor. Para mostrar seu respeito, eles não queriam destruir diretamente todos os livros. Quando Lucien passou por uma estante, percebeu que havia um espelho na parede ao lado. No espelho, ele se viu andando no final, seguindo Charlie e Sandra, e Susan estava no meio. Quando Lucien virou a cabeça para analisar o espelho, seu reflexo também fez o mesmo movimento. Seu reflexo também estava usando um monóculo no olho esquerdo. Quando Lucien estava prestes a desviar o olhar, de repente ele viu seu próprio reflexo no espelho começar a sorrir de uma maneira assustadora. Os globos oculares do jovem feiticeiro no espelho começaram a inchar, e espinhas cinza esverdeadas começaram a cobrir seu rosto. Capítulo 248. Capítulo 248. Distorção. As espinhas cinza esverdeadas logo cobriram todo o rosto do jovem no espelho. Seus globos oculares estavam salientes e seu nariz começou a ficar podre. Pedaços de carne cinzenta estavam caindo, e ossos brancos e 2 órbitas pretas foram reveladas. Lucien ficou chocado. Vendo o que estava acontecendo com o rosto familiar no espelho, Lucien sentiu arrepios subirem das pontas dos dedos dos pés até o topo da cabeça. Embora o feitiço Mechanized Mind tenha ajudado, Lucien ainda ficou congelado lá, e ele não conseguia pensar com clareza. Neste momento, o rosto podre no espelho deu um sorriso como um palhaço feio. Tudo na frente dos olhos de Lucien ficou preto e seu coração parou de bater por cerca de 3 segundos. 3 segundos depois, Lucien recuperou seu batimento cardíaco, e estava batendo tão rápido, tão ruim, como se fosse saltar para fora de seu peito. A cabeça de Lucien começou a zumbir como um louco. Cada veia em seu corpo estava saliente, e todo o seu sangue correu para o cérebro. Ele descobriu que o que ele podia ver tudo se transformou em vermelho sangue agora, e tudo parecia muito embaçado e estranho. Lucien sentiu que sua força vital estava escapando de seu corpo. Felizmente, graças à força de vontade de Lucien e ao feitiço que ele lançou sobre si mesmo, no último segundo, ele se impediu de fugir como pessoas comuns, mas se cobriu com uma camada de luz, na qual muitos símbolos mágicos estavam aparecendo e desaparecendo como se estivessem vivos. Um segundo depois, o podre Lucien no espelho deu um passo à frente e saiu diretamente do espelho. Sua pinça vermelha saiu de sua boca e ficou preta. Atirando para fora, a língua atravessou diretamente o poderoso escudo de fogo de Lucien como se nem existisse. Lucien sentiu o cheiro da morte. Graças ao feitiço recém-lançado, a língua negra e ilusória foi interrompida pelo escudo de luz do símbolo mágico. Assim que a língua tocou o escudo, queimou, e uma fumaça preta subiu. O feitiço divino de 4º nível, The Outward. Depois que Lucien chegou ao nível médio, a segunda camada do selo de Suns Corona foi desbloqueada. Assim, ele poderia lançar mais 3 feitiços divinos em um dia. Radiância Ardente, 3º círculo. Ala da Morte, 4º círculo.
e Flamestrik, quinto círculo, mas entre eles, Deathward era o próprio conquistador de qualquer poder relacionado à morte. Neste momento, Charlie e Sandra notaram o comportamento estranho de Lucien, olhando para o espelho como se estivesse possuído. O corpo de Lucien estava protegido por algum poder divino. No entanto, quando se olharam no espelho, não havia nada nele, nem mesmo qualquer reflexo. Sandra apontou seu cajado mágico roxo para o espelho e instantaneamente uma luz muito forte explodiu do espelho, mas a luz de alguma forma não podia ir além de um raio de 10 metros. Além do raio de 10 metros, a escuridão ainda era densa. Burning-Sun era o feitiço do quarto círculo na escola da luz-escuridão, e era usado apenas para resistir a demônios ou mortos-vivos de outras dimensões. O poder simplesmente não parecia tão sagrado quanto os feitiços divinos. No brilho puro, alguns pedaços de fumaça preta vazaram do espelho e, quando se uniram, um monstro horrível apareceu. O capuz que estava usando não escondia seu rosto. O demônio tinha olhos escarlates e seu crânio estava coberto apenas com uma camada muito fina de pele podre. Suas duas fileiras de dentes foram reveladas diretamente porque não tinha lábios. No entanto, essa aparência não parecia real ao mesmo tempo, pois mudava o tempo todo, como uma espécie de ilusão. O demônio era alto e estava vestindo uma túnica preta muito chique, bordada com padrões misteriosos, e todos pareciam malvados. O demônio, cercado por fumaça preta, bloqueou a luz do sol ardente atrás dele e começou a rir. Ao mesmo tempo, sombras cinzentas apareceram ao redor de Charlie e Sandra. Embora o escudo do símbolo mágico ao redor de Charlie funcionasse, as sombras cinzentas eram muitas, e o escudo começou a escurecer. Neste momento, Charlie voou diretamente para a estante, ou mais especificamente, ele caiu na estante do outro lado do corredor, como se a gravidade estivesse atrapalhada. Foi o feitiço de quarto círculo no campo de força, gravidade virtual. Perto do espelho, as 5 esferas de poder mágico acima da cabeça de Sandra e Susan estavam agora girando muito rápido, e cada sombra cinza que tentou pular sobre elas foi absorvida pelas esferas mágicas. As bolas mágicas, ao mesmo tempo, começaram a ficar maiores. Enquanto Sandra apontava seu cajado mágico para o demônio, as esferas voavam ferozmente em direção a ele. 2 esferas mágicas atingiram diretamente a fumaça preta ao redor do demônio, e a fumaça começou a ser afastada. Aproveitando a chance, a forte luz da magia, Burning-Sun, alcançou o demônio, e o demônio soltou um grito terrível. Charlie levantou a mão direita usando a luva branca. Instantaneamente, uma enorme palma ilusória apareceu ao lado do demônio e a agarrou diretamente. A palma enorme de Douglas, um feitiço de campo de força do quarto círculo, e foi dito que o feitiço era uma versão melhorada de um antigo. O anel na mão direita de Lucien, Element, o estava ajudando a se recuperar. Lucien sentiu que podia se mover agora, mas não o fez. Parado ali, Lucien tirou uma bola de cristal de sua bolsa de armazenamento. A bola de cristal primeiro escureceu como se houvesse um céu noturno nela, e então estrelas apareceram no céu noturno, momento em que a bola de cristal explodiu luz pura. Flutuando no ar, a bola de cristal parou 20 centímetros acima da cabeça de Lucien. 12 pontos de luz ao redor de Lucien formaram o mesmo padrão com a formação de estrelas na bola de cristal. As estrelas giravam em torno da bola e juntas formavam um pequeno sistema de astrologia. Este era um demônio de pesadelo, e Lucien sabia que feitiços de ataque comuns não funcionariam nele. Então, ele lançou diretamente a estrela de Maskelyne, que era um feitiço de astrologia multi-aspecto combinando detecção de ilusão, alteração de sorte do inimigo, absorção de poder sobrenatural e um ataque de esfera estelar. Em astrologia e elementos mágicos, havia um feitiço de 9º círculo correspondente chamado Mapa Estelar de Maskelyne. Assim que a estrela de Maskelyne foi totalmente construída, feixes de luz estelar saíram da bola de cristal e lançaram luz diretamente sobre o demônio. Era para identificar se o demônio era apenas uma projeção. Na luz da estrela, o demônio ainda estava lá. Charlie apontou seu cajado de magia negra para o demônio e lançou a redução de resistência mágica nele. Então o demônio parecia um pouco fraco. Capturando o momento, Sandra e Lucien lançaram seus ataques ao mesmo tempo, um na frente e outro atrás. Eles funcionaram perfeitamente juntos. Uma grande rede brilhante pegou o monstro, e ele começou a ficar cada vez mais apertado. Fumaça preta saiu do demônio na rede como se estivesse sangrando. Uma das esferas estelares de Lucien atirou no demônio bem no centro. Como um pedaço de vidro, o demônio foi dilacerado silenciosamente na luz extremamente brilhante. Quando Susan, que estava além de assustada ao vê-los lutando, estava prestes a dar um suspiro de alívio.
As partes do corpo do demônio começaram a se distorcer, junto com o chão, as paredes, a luz e até a enorme palma do campo de força. Na verdade, todo o espaço estava distorcido. E então tudo desmoronou. Como um espelho quebrado, o espaço estava caindo aos pedaços, e a fumaça começou a vazar das rachaduras na frente deles. Embora a fumaça não fosse espessa, Lucien percebeu que havia perdido seu senso de poder espiritual e sua intuição. Ele começou a ficar lento e só conseguia ver cerca de 20 centímetros à sua frente. Ao mesmo tempo, a fumaça estava afetando o funcionamento do hormônio cerebral e das ondas cerebrais. Se não fosse pela Mechanized Mind, Lucien já teria se tornado um idiota ali no mesmo momento, ou talvez completamente quebrado. Feitiço do quinto círculo, Mind Mist. Lucien percebeu que o demônio poderia ser de nível 5, porém, o feiticeiro nunca tinha lido muito sobre esse tipo de demônio antes. Embora as esferas estelares girando acima de sua cabeça iluminassem o lugar um pouco, ele ainda não conseguia ver através da névoa. No silêncio aterrorizante, Lucien lançou outro feitiço defensivo dentro de seu poderoso escudo de fogo, que era tudo o que ele podia fazer agora. Ele não conseguia ver onde Charlie, Sandra e Susan estavam na neblina, e não conseguia nem senti-los por perto. Quando seu poder espiritual se recuperou um pouco, Lucien lançou um feitiço de segundo círculo, Dissipate Smoke. Este foi um feitiço que foi projetado para afastar a fumaça mágica. Lucien não tinha ideia se isso funcionaria, mas ele realmente achava que não. No entanto, a névoa começou a desaparecer, e ele podia ver mais claramente agora. Charlie e Sandra também lançaram o feitiço e se viram por aí. A névoa pode ser a última luta do demônio. Sandra tentou agarrar Susan, que já estava apavorada, mas seu tom mostrava que ela não tinha certeza. Isso é impossível. Não há como o horrível demônio morrer assim, disse Susan, cujo rosto parecia além de pálido. Neste momento, usando todas as suas forças, ela se livrou da mão de Sandra e correu em direção ao canto do corredor. Quando Charlie estava prestes a pegá-la com a mão do campo de força, Susan correu para a estátua de cobre no canto e então agarrou a orelha da estátua. Susan torceu a orelha e uma porta secreta se abriu na parede. Susan disse a eles que havia uma câmara secreta no salão, construída por Bertrand. Vários aprendizes o encontraram, e esse era o segredo deles. Os feiticeiros não ficaram surpresos com a existência da câmara. No entanto, seus olhos se arregalaram quando viram que havia um jovem adolescente na câmara. O adolescente estava agachado no chão, com as mãos cobrindo a cabeça. Ele lentamente olhou para cima, e seus olhos estavam cheios de medo. Eles encontraram outro sobrevivente. Capítulo 249. Capítulo 249. Um rito antigo. Qual o seu nome? Perguntou Sandra, que tentava colocar um belo sorriso no rosto e suavizar a voz. No entanto, o menino ainda ficou muito assustado. Gritando e balançando a cabeça, o adolescente usou as mãos e os pés para se arrastar para o canto mais distante dentro da câmara. Lucien não os apressou para chegar à sala de convocação, porque o fato de o demônio ter desaparecido assim era muito estranho. Agora eles encontraram um sobrevivente aqui, e deveriam obter mais informações dele. Trocando um olhar com Sandra, Lucien levantou levemente o queixo em direção a Susan. Use uma poção mágica para acalmá-la. Deixe Susan falar com ele. Sandra assentiu. Experiente como era, Sandra sempre carregava algumas poções mágicas com ela. Embora ela preferisse lançar hipnose diretamente no garoto para fazer perguntas, o que era mais do seu estilo, ela também estava preocupada que lançar qualquer feitiço nele agora pudesse levar a algumas consequências indesejadas. Então Sandra pegou um tubo azul claro e fez Susan beber usando Magiand. Lucien ajustou seu monóculo e ativou o feitiço encantado nele, a mensagem eletromagnética de Fernando. Embora 3 deles tivessem poder suficiente para matar um demônio de nível 5, ele não tinha ideia se esta batalha era apenas um começo ou não. Lucien não escondeu isso de Charlie e Sandra. Quando a superfície do monóculo estava coberta de ondulações mágicas, Lucien chamou diretamente o nome de Gaston. Senhor Gaston, este é Evans. Atualmente, este feitiço do quinto círculo só poderia transformar a vibração do som em onda eletromagnética. Não houve resposta do outro lado. Lucien levantou a voz. Sr. Gastão? Olá? Ainda nada voltou. Lucien começou a ficar um pouco preocupado. Ele olhou para a parede do outro lado da estante, onde havia uma janela. Do lado de fora da janela, ele podia ver uma leve névoa entrando. Tudo parecia misterioso, como se estivessem em um labirinto de pesadelo. Isso é semelhante ao Mind Mist, mas não exatamente o mesmo. A névoa pode bloquear e absorver ondas eletromagnéticas. Eu nunca vi algo assim. Lucien realmente desejava poder ter lido mais livros nas bibliotecas.
Observando Lucien chamando o nome de Gaston um pouco ansioso, Charlie deu um sorriso amargo. Nós provavelmente estamos com problemas agora. A tarefa simples na verdade não é simples. Quando Lucien recebeu a tarefa pela primeira vez, ele realmente se sentiu bastante desconfiado e na verdade não ficou muito surpreso com o fato de que as coisas estavam ficando complicadas. Se alguém realmente queria lhe dar trabalho, ele não tinha ideia de como a pessoa conseguiu enganar as Florencia e o Sr. Gaston. Embora muitos pensamentos tivessem passado pela mente de Lucien, ele se impediu de mergulhar nos pensamentos. Não era o momento certo, e perigos podem chegar a eles a qualquer momento. Precisamos descobrir o que está acontecendo aqui primeiro, depois decidir se devemos seguir em frente ou voltar. Lucien olhou para Charlie e disse. Neste momento, Suzanne começou a se acalmar um pouco por causa da poção mágica que ela tomou um minuto antes. Ajustando seu chapéu de feiticeiro de batalha preto, Charlie assentiu calmamente. Eu também verifiquei este lugar antes de entrarmos, e vi apenas 3 tipos de demônios de baixo escalão, assim como o que você nos disse, Sr. Evans. Então a questão é, onde o demônio se escondeu e como? Vocês não sabem o que o demônio era? Perguntou Luciene. Tanto Sandra quanto Charlie balançaram a cabeça seriamente. Isso não era uma boa notícia. Se nem Sandra nem Charlie tinham ideia do que era o demônio, isso significava que esse tipo de demônio não estava registrado nem na enciclopédia dos demônios nem no manual dos monstros. Sem inteligência suficiente, era difícil para eles tomar as decisões certas. Por exemplo, a razão pela qual eles não usaram a invisibilidade aqui foi porque demônios e dragões podiam facilmente ver através dela. Talvez na maioria dos casos apenas feiticeiros de alto escalão lidariam com isso. Sandra murmurou em voz baixa. Vendo que Suzanne estava quase pronta, ela apontou para o adolescente na câmara e perguntou a Suzanne. Você o conhece? Suzanne estava primeiro um pouco confusa. Quando ela se virou, ela exclamou. Oh meu Deus! Bill, você ainda está vivo? Ouvindo a voz dela, o adolescente levantou lentamente a cabeça. Suzanne? Sou eu, Suzanne. Nós voltamos para você, Bill. Suzanne deu um sorriso reconfortante. Bill, acalme-se. Não tenha medo. Quem é ele? Perguntou Sandra em voz baixa ao lado de Suzanne. Tentando se aproximar de Bill, Suzanne disse a eles. Ele é o aluno mais novo do Sr. Bertrand. Seu poder espiritual era muito abundante, mas ele não estava indo tão bem nos arcanos, então alguns outros aprendizes frequentemente zombavam dele. Scott e eu muitas vezes o orientamos e éramos relativamente próximos um do outro. Pergunte a ele o que aconteceu no castelo depois. Lucien tentou seguir Suzanne para se aproximar de Bill. No entanto, assim que Bill viu Lucien se movendo, ele perdeu a cabeça novamente. Seu corpo inteiro estava tremendo, e seus olhos se arregalaram. Fique longe de mim. Ficar longe. Lucien assentiu e lentamente deu um passo para trás com Charlie. Sandra agarrou a mão de Suzanne para mostrar que ela era amiga de Suzanne. Embora o corpo de Bill ainda estivesse tremendo, ele estava um pouco menos assustado agora. Bill, me diga, o que você viu no castelo? Suzanne se agachou na frente dele. Sandra agachou-se também e, ao mesmo tempo, lançou secretamente um feitiço de segundo círculo, distinguir mentira, em torno de Bill. Como o feitiço não funcionou diretamente no corpo ou na mente de Bill, o feitiço era seguro para ele. De repente, Bill estendeu as mãos e agarrou o braço de Suzanne. Suzanne também se assustou e se sentiu no chão. Bill disse a ela, em pânico. Todos morreram. Todos morreram. Andy, Debra, Stevens, todos eles morreram. No começo, eles quase mataram todos os demônios. Quase. Mas havia um. Eles não podiam matá-lo. De jeito nenhum eles poderiam matá-lo. E todos eles morreram. Eu corri e me escondi aqui. Suzanne, me tire daqui. Estou tão apavorada. Andy, Debra e Stevens eram todos feiticeiros do primeiro círculo no castelo. A luz fraca ao redor deles do feitiço distinguir mentira não mudou, o que significava que Bill não estava mentindo. Suzanne fez o possível para conter seu medo e começou a perguntar a Bill sobre os detalhes. Olhando para o que estava acontecendo na câmara, Lucien e Charlie estavam do outro lado. Neste momento, Lucien notou um pedaço de pergaminho meio queimado escrito em caracteres antigos do Império Mágico. Ritual de invocação especial de V apagado. Você precisa de uma runa escrita em seu próprio sangue, um braseiro e a fábula da dor. O resto do pergaminho foi queimado. Lucien achou o rito muito engraçado, pois nunca tinha visto nenhum rito que exigisse um livro de fábulas. Ele pegou as seguintes páginas do pergaminho do chão e começou a ler as poucas linhas que ficaram lá. Quando tudo estiver preparado, leia a 7ª história, capítulo 10, em Pain Fable. Leia-o repetidamente e transcreva a fábula no pergaminho escrito com a runa do sangue.
Abra a enciclopédia dos demônios, rasgue as páginas que contêm as informações dos demônios que você deseja invocar e jogue as páginas no braseiro. Cantar o feitiço. Continue cantando. Quando a chama estiver tão alta quanto você verá seu presente. Charlie também leu e comentou, franzindo a testa. Parece um truque estúpido. Muitos dos passos são apenas tolices. Quer dizer, que tipo de rito exigiria um livro de fábulas? Isso é ridículo. O fato de ser encontrado na sala dos aprendizes mostra que era apenas uma brincadeira. Só idiotas provavelmente tentariam. Você já leu a fábula da dor? Lucien estava um pouco hesitante. Por mais ridículo que seja, o fato de Bertrand ter morrido quando tentou convocar demônios aqui me deixa nervoso sobre quaisquer ritos estranhos relacionados à convocação de demônios. Charlie fez uma pausa por um segundo e então respondeu. Não, eu nunca, mas alguém me contou sobre isso antes. Essas fábulas eram contos folclóricos originários da fronteira entre Olme e Brienne no antigo Império Mágico, e essas fábulas não são nada alegres. O livro é chamado de Pain Fable porque essas fábulas ensinam lições às pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam tristes, deprimidas, ressentidas e com raiva. Não leio coisas que me fazem sentir mal. A propósito, Sr. Evans, você não acha que o estilo do pergaminho é do antigo estilo do Império Mágico? Algo antes da Guerra do Amanhecer. Isso é. Lucien deu uma olhada nas estantes ao redor. Eu me pergunto se podemos encontrar Pain Fable aqui. Neste momento, Susan terminou de fazer perguntas. Assim que Sandra obteve as informações básicas, ela lançou Charm Person em Bill para verificação adicional. Então, de acordo com Bill, a sala de convocação perdeu o controle primeiro e demônios de baixo escalão invadiram o castelo e mataram a maioria das pessoas aqui. Neste momento, Susan e Scott conseguiram escapar. Então, mais tarde, quando os vários feiticeiros de nível 1 que ajudaram o Sr. Bertrand recuperaram o controle do núcleo do castelo e conseguiram matar a maioria dos demônios de baixo escalão lá. No entanto, as coisas deram errado quando eles chegaram à sala de convocação. Eles encontraram o demônio lá e foram mortos. Com base em todas as pistas, Sandra chegou a essa conclusão. Ela caminhou até Lucien e Charlie e disse: então, é quase certo que o demônio ressuscita toda vez no círculo de invocação quando é morto. Precisamos destruir o círculo de invocação para realmente matar o demônio. Assim que Sandra terminou suas palavras, o chão e as paredes começaram a ondular como se fossem líquidos. Muitos braços pálidos e semitransparentes se estenderam ferozmente. Capítulo 250 Capítulo 250 Braseiro. Inúmeros braços pálidos e ilusórios se ergueram do chão de pedra cinza. Aqueles braços malignos foram infundidos com ódio e eles estavam tentando agarrar as coisas acima deles. Parecia que eles iriam rasgar qualquer coisa que caísse em suas mãos e arrastá-lo para o inferno. Havia incontáveis braços musculosos com pele pálida jorrando da parede à esquerda e à estante à direita. Quase parecia que eles formavam uma parede de braços que vinha direto do inferno. Os braços pálidos ao redor de Lucien, Charlie e Sandra detectaram sua presença. Os braços se moveram rapidamente em direção a eles e tentaram agarrar seus tornozelos, braços ou bordas de suas roupas. As 11 esferas de cristal que estavam girando sobre a cabeça de Lucien liberaram uma luz ofuscante quando os braços alcançaram seu corpo. Os braços pálidos foram queimados em fumaça branca na luz intensa. Susan e Sandra estavam cercadas pelos 3 orbes de energia restantes de Sandra e os raios de energia dos orbes estavam destruindo os braços pálidos ao redor deles. Os braços que tocaram o corpo de Charlie deixaram o chão e a parede, sendo absorvidos pela parede absorvente de Douglas. As runas mágicas fluindo rapidamente expandiram em tamanho e pareciam que iriam explodir a qualquer momento. Charlie, Sandra e Lucien não desativaram seu feitiço defensivo enquanto esperavam o discurso de Bill. No entanto, quanto mais armas destruíssem, mais armas apareceriam nas paredes e na estante. Parecia que aqueles braços pálidos e infinitos vinham do abismo mais profundo. 3 cordas translúcidas se originaram da cabeça de Sandra, voando para Lucien, Charlie e Susan. Lucien e Charlie reconheceram que o feitiço era um feitiço do terceiro círculo chamado Lesser Mind Connection. Eles não bloquearam as cordas e as deixaram entrar em contato com suas mentes. Susan viu que os 2 feiticeiros pegaram as cordas como nada e decidiram pegar a corda também. A única maneira de resolver o problema é destruir o círculo de invocação na sala de ligação. Os monstros terão a chance de reviver e farão o que quiserem conosco se tentarmos escapar. Os pensamentos de Sandra foram transferidos para a mente de Lucien, Charlie e Susan através dos fios translúcidos. O feitiço poderia ajudar os feiticeiros a se comunicarem diretamente e era muito mais rápido do que falar usando a boca.
Lesser Mind Connection e sua versão avançada foram as melhores escolhas de comunicação para os feiticeiros quando estavam lutando ou se aventurando. A fraqueza do feitiço estava no curto alcance efetivo e também devido ao fato de que a conexão poderia ser interrompida pelos feitiços que poderiam afetar sua mente. Charlie concordou com o plano de Sandra sem qualquer hesitação. A névoa é espessa lá fora. Acho que se não destruirmos o círculo de invocação e matarmos aquele monstro, a névoa nunca irá embora. Além disso, se vagarmos pela névoa, o monstro nos eliminará um por um. Os dois feiticeiros agressivos decidiram atacar, pois não tinham como entrar em contato com os outros. Eles tinham duas opções. A primeira era defender na posição atual. A segunda era atacar ou fugir depois de lutar pelo caminho dos braços pálidos. Eles só podiam esperar desesperadamente se decidissem defender sua posição atual. Além disso, parecia que o monstro ainda estava revivendo, já que não os atacou depois que a parede de armas apareceu. Era a melhor chance que eles tinham. Eles não seriam capazes de utilizar seu poder ao escapar, pois ficariam ansiosos e poderiam se perder. Vamos para a sala de encadernação. Como líder da equipe, Lucien não perdeu tempo e tomou a decisão. Bill selou a câmara secreta depois que a parede de armas apareceu, mas Sandra não teve tempo de verificar se ele ainda estava seguro. Sandra pediu a Susan que a seguisse, pois sabia que Susan estava aterrorizada com a situação. Se Susan fosse deixada para trás ou fora de alcance em um ambiente tão perigoso, Sandra tinha certeza de que arriscaria sua vida por Susan. Susan foi uma das duas sobreviventes que escaparam do castelo, e assim ela pôde se proteger até certo ponto. No entanto, se o lugar fosse muito aterrorizante, ela não seria capaz de fazer muito sem ajuda. Assim, Susan seguiu de perto Sandra, que acabou de convocar os orbes de energia novamente. Lucien estava seguindo a equipe e ele estava correndo a toda velocidade com a ajuda da velocidade do nível de cavaleiro que foi aprimorada pelo feitiço chamado Velocidade. Ele estava se movendo tão rápido que seu corpo ficou borrado. A luz estelar da estrela de Maskeline respingou no chão e os braços pálidos das paredes foram purificados. No entanto, a estrela de Maskeline era apenas um terceiro feitiço de círculo e apenas 8 estrelas das 11 foram deixadas, já que havia tantos braços pálidos. Além disso, não conseguiu eliminar todos os braços pálidos rápido o suficiente, então o corpo e a roupa de Lucien foram agarrados várias vezes. Felizmente, Lucien ainda tinha a The Atwardle Powerful Fire Shield, que destruiu com sucesso os braços que escaparam da luz das estrelas. Lucien pensou que ele estava andando em alguma carne podre ou musgo escorregadio quando os braços se ergueram do chão. Foi uma cena horrível e uma experiência desagradável. Os feiticeiros derrubaram mais de 10 estantes antes de entrar no corredor, não tiveram tempo de desviar de cada objeto em seu caminho. O corredor era mais aterrorizante do que o salão do aprendiz. Braços pálidos não estavam mais saindo das paredes, mas foram substituídos por braços de cadáveres. Aqueles braços podres estavam cobertos de feridas sangrentas e havia línguas vermelhas penduradas no teto. Sandra apontou sua varinha para frente enquanto corria e todo o corredor se iluminou rapidamente. A luz se juntou e queimou os braços translúcidos, os braços sangrentos e as línguas em cinzas. Charlie também lançou um feitiço. 2 paredes de chamas intensas apareceram em ambos os lados do corredor. Os braços tinham que passar pelas chamas antes de atingir os feiticeiros, mas as chamas podiam causar uma grande quantidade de dano tanto aos braços sangrentos quanto aos translúcidos. Esses braços perderiam seu poder mesmo se pudessem passar pelas paredes de chamas, e o sol ardente de Sandra poderia facilmente purificá-los. Os 2 feiticeiros que eram bons em feitiços ofensivos abriram o caminho e Lucien pôde viajar a toda velocidade sem lançar nenhum feitiço extra. Lucien teve a chance de se concentrar em verificar os arredores, para que pudesse reagir o mais rápido possível a qualquer ameaça em potencial. Geralmente era assim que os feiticeiros lutavam durante batalhas intensas. Embora o corredor fosse longo, os feiticeiros estavam viajando tão rápido que chegaram ao fim rapidamente. Os braços pálidos, os braços mortos e as línguas sangrentas estavam ficando cada vez mais fortes. Alguns deles atravessaram a parede de chamas e o sol ardente, pousando nos corpos dos feiticeiros. Aquelas mãos e línguas quase romperam suas defesas. Isso significava que o monstro seria revivido em breve. Os braços no chão desaceleraram muito os feiticeiros e os braços quase formaram uma floresta pelos cantos. Lucien rapidamente criou uma grande bola de fogo e a soltou. A bola de fogo passou por cima dos feiticeiros na frente dele e caiu no chão. Bom!
O barulho era alto no espaço estreito do corredor e a onda de choque explodiu muitos braços. As portas nas paredes também foram destruídas, e inúmeras rachaduras e buracos foram deixados no chão. Metade da floresta feita de armas foi destruída, e Charlie, Sandra e Susan passaram por ela facilmente, pois o resto das armas não era mais um problema. No entanto, muitos braços saltaram do chão novamente quando Lucien tentou passar. Lucien mudou a trilha rotativa das 8 esferas de luz sobre sua cabeça. 2 deles colidiram com outros 2, como se estivessem tentando mudar seu destino. As 4 esferas de luz desapareceram rapidamente no ar depois de colidirem umas com as outras. Lucien caminhou até a esquina depois de fazer mudanças no feitiço, Estrela de Masqueline. Os braços translúcidos e os braços ensanguentados se estendiam para ele, mas estavam a centímetros de entrar em contato com o corpo de Lucien. Alguns dos braços se agarraram depois de errar o alvo. Tal situação só aconteceu várias vezes quando eles estavam correndo pelo corredor, mas estava acontecendo o tempo todo no momento. Era uma maneira de usar a estrela de Masqueline. O alvo perderia a sorte e não poderia fazer nada depois que seu destino fosse alterado pelas estrelas. Um segundo depois, os braços voltaram ao normal, mas Lucien já havia passado da esquina. Ele viu que a palma do campo de força defensiva de Charlie pereceu no ar e a parede absorvente atingiu seu limite. 4 dos orbes de energia acima da cabeça de Sandra também se partiram em pedaços. Não havia mais braços saindo das paredes e a porta da sala de encadernação não era visível para eles. Em vez disso, olhos enormes formavam uma parede gigante que bloqueava o caminho. Seus globos oculares pretos e pupilas brancas estavam por toda parte. Eles eram como o mensageiro que trouxe o desespero a este mundo. Lucien sentiu que sua alma ficou preta depois de ser encarado por aqueles olhos. Ele sentiu que estava se perdendo no abismo. A estrela de Masqueline acima de sua cabeça se extinguiu imediatamente e os orbes de cristal caíram no chão depois de perder sua cor. O poderoso escudo de fogo estava desaparecendo e as runas divinas rotativas da ala da morte apareceram no ar. De repente, uma fina camada de pura luz apareceu no corpo de Sandra. Raios de luz foram lançados por ela e os raios voaram em direção à muralha dos olhos malignos como fogos de artifício. Era um feitiço de quarto círculo chamado Arcana Light. O feitiço foi criado com base no feitiço divino de nível 4 chamado Luz da Montanha Celestial. Embora a Arcana Light não tenha sido infundida com o poder misterioso de um feitiço divino, ela ainda pode ser usada para eliminar criaturas malignas. Lucien ativou a corona do sol ao mesmo tempo e a luz sagrada pousou na muralha dos olhos malignos. Os olhos torcidos foram purificados na luz um por um. Feitiço divino de nível 3, Radiância Ardente. Enquanto isso, Charlie criou um espelho claro na frente da muralha dos olhos malignos e forçou os olhos a se olharem. Era um segundo feitiço de campo de força circular chamado Staring, que foi projetado para os ataques de olhar fixo. O espelho quebrou em pedaços sob a pressão, mas ao mesmo tempo os olhos malignos explodiram um por um. Líquido preto espirrou no chão e soou como metal sendo corroído. O resto dos olhos estava perecendo na luz do brilho ardente e da luz arcana. Quando a situação era complicada, feitiços de baixo nível podem ser mais eficazes do que os de alto nível. A muralha dos olhos malignos caiu sem fazer barulho, revelando a porta da sala de encadernação. Uma bola de fogo foi lançada das luvas brancas de Charlie, explodiu a porta e a parede em pedaços. Os feiticeiros finalmente tiveram a chance de ver como era a sala. Havia um círculo mágico de aparência normal na sala de encadernação, mas havia cadáveres alinhados na ponta de cada corda. O sangue que escorria dos cadáveres foi transferido para o núcleo do círculo mágico através das cordas. No centro do círculo mágico, havia um braseiro contendo chamas escuras, mas parecia um braseiro comum de cozinha. De dentro das chamas, um corpo coberto com um luxuoso manto preto e comprido estava subindo, com suas 2 mãos magras e pálidas colocadas nas bordas do braseiro para empurrar seu corpo para cima. O crânio com uma fina camada de carne podre e um par de olhos vermelhos ensanguentados estava olhando para Charlie, que era o mais próximo da porta. A expressão no rosto do crânio não parecia ansiosa, zangada ou ameaçadora. Era simplesmente um estranho sorriso zombeteiro.